Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com um Sistema. Capítulo 101. Neste momento, o grande sacerdote falou. Há quanto tempo, Vise a Caixin do sétimo universo, disse o grande sacerdote com um sorriso caloroso, fazendo parecer inofensivo. Daishinkan? Por que eu nunca ouvi falar desse nome antes? Ele parece muito poderoso. Goku disse animadamente. Este mundo está realmente ficando cada vez mais emocionante, com pessoas cada vez mais poderosas aparecendo constantemente. Beerus ao lado tremia de medo após ouvir o tom animado de Goku. Esses tolos simplesmente não entendiam o poder do grande sacerdote. Como Zeno, ele também tinha a habilidade de destruir um universo em um instante. Daishinkan-sama, você tem alguma ordem para vir ao sétimo universo desta vez? Whis levantou a cabeça e perguntou em um tom respeitoso. Sim, estou aqui para informá-lo sobre a partida de exibição por ordem de Zeno-sama. O grande sacerdote assentiu, seu tom e comportamento ainda muito calorosos. Luta de exibição? Beerus estava confuso. Não era um torneio entre todos os universos? Como se tornou uma luta de exibição? Para simplificar, as regras para o torneio de poder entre todos os universos ainda não foram formuladas, e Zeno-sama quer ver a competição o mais rápido possível. Então decidimos realizar uma partida de exibição primeiro. Por meio dessa partida, também podemos formular um formato para o torneio entre todo o multiverso, explicou o grande sacerdote. Desta vez, há um total de 2 universos participando da partida de exibição, o nono universo e o sétimo universo, que tem os níveis mortais abrangentes mais baixos. Antes de ouvir, Zeno-sama solicitou algo. Entre os participantes do sétimo universo, o Sr. Goten deve ser incluído, disse o grande sacerdote, olhando para Goten. Ok, Daishinkan-sama, nós participaremos. Beerus imediatamente respondeu respeitosamente. Parecia que Zeno não tinha esquecido Goten. Felizmente Goten foi respeitoso quando falou com Zeno, diferente de Goku que era mais despreocupado. Então não deveria haver problemas. Bem, então vou incomodar todo mundo. A competição de exibição será realizada após 50 ataques, o que é um dia no tempo da Terra. Haverá apenas 3 competidores de cada universo. Por favor, venham ao templo de Zeno-sama com meia hora de antecedência, continuou o grande sacerdote. Ok, Daishinkan-sama, Beerus assentiu respeitosamente novamente. O templo de Zeno era seu lugar menos favorito para ir. Toda vez que ele ia, ele sentia que era muito perigoso. Se ele dissesse algo errado, ele poderia ser eliminado instantaneamente. Ir ao templo de Zeno era como atravessar o portão do inferno. Mas agora ele não ousava desobedecer às ordens dadas por Zeno e o grande sacerdote. Nesse caso, visitarei os outros universos primeiro e darei as notícias aos Akaishin nesses universos. Adeus a todos. Depois que o grande sacerdote terminou de falar, ele se virou e desapareceu na fenda do vazio. Adeus, Daishinkan-sama. Beerus e Whis abaixaram a cabeça muito respeitosamente. Em um momento, as rachaduras roxas do vazio desapareceram completamente. Depois de ver o grande sacerdote desaparecer completamente, Beerus se levantou e enxugou o suor da testa uma última vez. Toda vez que ele via Zeno e o grande sacerdote, ele sempre se sentia aterrorizado. Ele não conseguia superar esse medo sozinho. Talvez essa fosse a força opressiva de um ser superior. Droga! Quando nosso sétimo universo se tornou penúltimo em nível mortal abrangente. Como eu nunca soube disso? Beerus olhou para Whis e perguntou. Hahaha. Na verdade, isso é muito normal, Beerus-sama. Além de comer e dormir, você nunca prestou atenção às coisas no universo. Toda a destruição que você faz é por interesse. Você nunca observou o valor e a necessidade dos planetas que destruiu. Há muitos planetas com padrões mortais abrangentes relativamente altos que vocês destruíram há muito tempo. Então agora estamos classificados em penúltimo lugar entre os 12 universos. Este é um resultado normal. Whis sorriu e explicou. Ele também tentou persuadir Beerus antes, aconselhando que antes de exercer seu direito como Akaishin, era melhor primeiro observar se o planeta a ser destruído tinha valor. Mas Beerus nunca prestou atenção a essas coisas. Se ele estivesse de mau humor, ele destruiria planetas indiscriminadamente. Isso levou à destruição inconsciente de muitos planetas de civilizações avançadas no sétimo universo. Eu nunca fiz uma coisa dessas, então pare de me acusar. Beerus disse maliciosamente para Whis. Deve ser você quem secretamente destruiu os planetas de alto nível do sétimo universo enquanto eu dormia. Você poderia ser um espião enviado por outro universo? Beerus sabia muito bem que Whis estava dizendo a verdade. Beerus-sama, você tem que tocar sua consciência quando diz isso, Whis respondeu, revirando os olhos. Esse cara não é muito casual em fazer acusações? Ei, tudo bem ser superado por outros universos. Mas o sexto universo de Champa e o quarto universo de Kitela também superaram nosso sétimo universo. Beerus disse não convencido. Na última partida contra o sexto universo, eles venceram facilmente. Inesperadamente no ranking abrangente de universos, eles estavam atrás do sexto universo. Além do mais, até mesmo o universo de Kitela, aquele rato de cabelo amarelo, estava classificado mais alto que o deles. Isso era irritante. Claro. Beerus-sama, se você tiver alguma objeção, pode discuti-la com Daishinkan-sama ou Zeno-sama. Whis assentiu, olhando para Beerus seriamente. Após ouvir esses 2 nomes, Beerus encolheu o pescoço de susto. Ele não ousaria fazer tal coisa. Mesmo que seu universo fosse considerado o último, ele não ousaria ir até eles.
Nesse momento, os outros começaram a discutir. Eu realmente não consigo acreditar que nosso 7º universo é realmente o penúltimo entre os 12 universos. Kuririn disse. Parece que vencer desta vez no torneio do poder não será fácil. Eles achavam que eram todos poderosos agora, mas neste vasto universo, sempre havia alguém mais forte. Embora se sentissem muito poderosos, quem poderia garantir que não havia potências reais em outros universos? Por exemplo, no 6º universo, Cyan Kali e Assassin Hit tinham uma força ultrajante. Em outros universos, pode haver seres ainda mais poderosos. Sim, parece que vencer a vitória final no torneio do poder não é tão fácil quanto imaginávamos. Trunks assentiu seriamente. As sobrancelhas de Piccolo e Gohan franziram ainda mais. Eles sabiam que a força de Trunks superava a deles em muito. Se nem mesmo Trunks e os outros conseguiam lidar com seus oponentes, então eles definitivamente não tinham vantagem alguma. Neste momento, Beerus se virou para olhar para Goten e falou muito sério. Goten, você ouviu o que Daishinkan-sama disse. Zeno-sama solicitou especificamente sua presença na partida de exibição no templo de Zeno-sama. Acho que você entende o quão poderoso Zeno-sama é, e você é inteligente o suficiente para saber o que dizer e o que não dizer, mesmo sem meu lembrete. Entendi. Goten assentiu. Mesmo sem o lembrete de Beerus, ele sabia o que fazer. As consequências de dizer a coisa errada na frente de Zeno e do grande sacerdote eram severas demais para suportar. Ok, a competição de exibição requer apenas 3 concorrentes. Vamos discutir quem mais, além de você, deve participar. Beerus continuou. Como eles estavam enfrentando o 9º universo, que estava em último lugar em força geral, não deveria haver problemas. Com a força de Goten e Trunks, eles deveriam ser capazes de derrotar o 9º universo. Esta partida de exibição não era nada para se preocupar. A real preocupação era o torneio do poder, onde todos os universos participariam. Ele não sabia se haveria mortais mais poderosos. Afinal, eles estavam classificados em penúltimo lugar agora. Talvez os 3 universos principais tivessem lutadores que superassem os Akaishin. Ouvindo o que Beerus disse, Goten olhou para Goku e Kuririn e perguntou: quem entre vocês quer ir comigo para encontrar os lutadores do 9º universo? Mas lembrem-se, quando estivermos no templo de Zeno-sama, não falem bobagens. Dizer a coisa errada na frente de Zeno-sama e Daishinkan-sama pode levar à destruição do nosso 7º universo. Goten estava mais preocupado com Goku. Outros estavam bem. Embora Vegeta fosse arrogante às vezes, ele sabia como se conter. Goku, no entanto, tinha um caráter despreocupado que às vezes era demais. Suas palavras eram frequentemente muito diretas. Em Dragon Ball, se não fosse pela armadura do enredo, ele teria sido eliminado por Zeno há muito tempo. HMPH. Eu não vou para esse tipo de lugar. Kakaroto, você também não vai. Vegeta disse orgulhosamente. O motivo era simples. Sua recente partida contra Trunks mostrou a ele o quão atrasado ele estava em força. Ele precisava correr contra o tempo para melhorar sua própria força, pelo menos não ser mais fraco que Trunks. Caso contrário, mesmo que ele participasse do torneio do poder, ele provavelmente seria derrotado rapidamente. Ah, por que Vegeta? Eu ainda quero conhecer outros competidores poderosos do universo. Goku perguntou intrigado. Eles não treinaram duro para ver a força de outras potências do universo? Agora era uma grande oportunidade, e ele não esperava que Vegeta recusasse. Tchê, embora eu não queira admitir, nossa força simplesmente não pode derrotar Trunks. Então, mesmo se você for, você pode não ser capaz de vencer a partida. Vamos usar esse tempo para treinar bem aqui. Vegeta cerrou os dentes e disse a Goku. Eles não podiam nem derrotar Trunks agora, então participar do torneio de poder não teria muito efeito. O mais importante era melhorar rapidamente sua força e se esforçar para obter resultados deslumbrantes no torneio universal. Parece razoável. Goku concordou. Comparado a Goten e Trunks, nossa força atual é de fato muito mais fraca. Eu vou ouvir você dessa vez, Vegeta. Nós ficaremos no planeta de Beerus-sama e continuaremos treinando. Gohan e Piccolo também escolheram ficar e continuar treinando, especialmente Piccolo, que sabia que era o mais fraco do grupo. O jovem Trunks também decidiu não ir, pois sua força era apenas um pouco maior que a de Piccolo. Já que esse é o caso, eu também ficarei aqui com o pai e continuarei treinando, disse Gohan. Eu também, acrescentou Piccolo. Bem, já que é esse o caso, Trunks, Kuririn, nós 3 iremos. Goten disse a Trunks e Kuririn. Em termos de força, Kuririn não era mais fraco que Goku e Vegeta. Era mais do que suficiente para lidar com o 9º universo. Afinal, os lutadores mais fortes do 9º universo eram apenas os 3 Uskis que se autodenominavam o Trio do Perigo, e sua força estava longe de atingir o nível do Deus Super Saiyajin. Já que está decidido, está bom. Todos, vamos descansar bem hoje. Depois de chegarem ao templo de Zeno-sama amanhã, vocês 3 devem se sair bem. Vocês nunca devem perder para o 9º universo. Beerus instruiu Goten e os outros. Não se preocupe. Não vamos perder, disse Goten confiantemente. Com sua força atual, mesmo enfrentando Jiren do 11º universo, ele não estava com medo. Ele tinha 90% de certeza de que poderia derrotar Jiren, a menos que algo inesperado acontecesse. O dia passou rápido. Às 10 horas da manhã seguinte, todos estavam prontos. Chique e Bito também correram. Ok, vamos lá agora. Lembrem-se, como eu disse antes, tentem falar o mínimo possível depois de chegarem ao templo de Zeno-sama. Beerus alertou a todos novamente. Às vezes, até mesmo uma frase errada poderia levar à destruição de um universo. Isso era realmente assustador.
Entendido. Beru-sama, Trunks e Kuririn assentiram imediatamente. Então, por favor, segurem-se em mim. Nós iremos para lá imediatamente, disse Shin. Todos formaram um círculo e num piscar de olhos, desapareceram do reino Akaishin. Quando reapareceram, viram uma grande e chamativa palavra Zeno. Estava completamente escuro ao redor, parecendo estar em um universo de nada. No portão do templo de Zeno, o grande sacerdote estava esperando por eles. Com as mãos atrás das costas, ainda com um sorriso inofensivo, o grande sacerdote viu Goten e Beerus e sorriu. Todos estão na hora certa. Entrem, Zeno-sama está esperando há muito tempo. Ele se virou e liderou o caminho. Este é o templo de Zeno? Kuririn e Trunks pensaram consigo mesmos. Realmente parecia se encaixar na estética de Zeno-sama. No entanto, eles não ousaram dizer tais palavras diretamente. Beerus-sama os instruiu a falar o mínimo possível. Era melhor não falar nada se pudessem evitar. No corredor, todos caminharam por 3 minutos inteiros antes de finalmente chegarem ao templo de Zenão. Nessa época, Zeno estava entediado, brincando com bolinhas de gude. As bolinhas com as quais ele brincava eram, na verdade, planetas. Sempre que 2 bolinhas colidiam, isso significava que 2 planetas desapareceriam da existência. Zeno-sama, os participantes do 7º universo estão aqui. O grande sacerdote disse respeitosamente a Zeno. Ah, Goten, é ótimo ver você de novo. Há quanto tempo senti tanto sua falta? Zeno exclamou. Capítulo 102. Depois que Zeno virou a cabeça, ele ignorou diretamente Beerus e Whis. Então ele andou na frente de Goten com um sorriso inocente de criança no rosto. Haha, eu também senti falta do Zeno-sama. Goten só conseguiu sorrir sem jeito e responder. Claro, essa foi uma resposta completamente superficial. Ele não queria interagir com o rapazinho na frente dele. Ele sabia que cada segundo que passava com Zeno era repleto de perigos. Mas nessa situação, o que mais ele poderia dizer? O grande sacerdote notou o constrangimento no rosto de Goten. Ele sorriu levemente e andou até Whis e disse, seu Goten do 7º universo é bem interessante. Nunca pensei que Zeno-sama gostaria tanto de um mortal. Zeno não se interessava por um mortal há muito tempo. Parecia que Goten e Zeno se davam muito bem. Sim, Daishinkan-sama. A personalidade de Goten é muito boa, e ele também tem um talento incrível para lutar. Whis respondeu respeitosamente. Embora o grande sacerdote fosse seu pai, ainda havia a necessidade de manter o decoro em um lugar tão solene como o templo de Zeno. Eles não podiam agir como pai e filho aqui. Bem, eu posso ver, ele tem um poder de combate muito forte. Parece que esse poder de combate não é mais fraco que um Akaishin. Olhando para sua aparência, você deveria estar treinando como o próximo Akaishin. O grande sacerdote continuou com uma risada. Como uma existência no nível máximo de poder de combate neste universo, ele podia naturalmente sentir a diferença em Goten. Embora os caras que ele viu no 7º universo ontem fossem todos extraordinários, entre os mortais, todos eles deveriam ser chamados de os melhores. Mas comparado a Goten, havia uma lacuna enorme. Sim, por enquanto Beerus-sama e eu temos um plano assim. Só que o futuro é um pouco difícil de prever. Goten não parece ter muito interesse na posição de Akaishin. Whis assentiu e continuou. Goten teve a chance de se tornar o Akaishin do 7º universo da última vez, mas ele recusou. Com base no que ele sabia sobre Goten, ele não parecia ter muito interesse na posição de Akaishin. Talvez ele tivesse ambições maiores. Dado seu talento de luta, se ele tivesse milhares de anos de treinamento, sua força definitivamente poderia superar o nível de um anjo. Naquela época, o status de um mero Akaishin seria realmente insatisfatório para ele. Ah, é mesmo? Parece interessante e vale a pena ficar de olho, disse o grande sacerdote antes de se afastar. Depois que Zeno e Goten tiveram uma breve conversa, Akaishin, Angels e Kaishin de outros universos começaram a chegar um após o outro. Embora desta vez a partida de exibição fosse apenas entre o 9º universo e o 7º universo, os deuses de outros universos também foram convidados. Todas as regras e precauções para o torneio do poder seriam formuladas hoje, então os deuses de outros universos eram obrigados a participar. O tempo passou minuto a minuto. 10 minutos depois, todos os deuses do universo chegaram. Do lado do 9º universo, além do Akaishin, Kaishin e Angel, aqueles 3 Uskis estavam de fato entre eles. Eles eram os 3 seres mais poderosos do 9º universo, então era esperado que eles participassem desta partida de exibição. Daishinkan, todos os Akaishin chegaram. Vamos começar o jogo agora. Mal posso esperar. Zeno disse impacientemente, vendo que todos os deuses do universo tinham chegado. Ok, esse é o propósito principal, o grande sacerdote assentiu. Ele apertou sua mão direita, e o cajado do anjo apareceu. Com um leve toque no chão, o enorme templo de Zeno instantaneamente se transformou em um enorme local de torneio de artes marciais. No meio havia um ringue suspenso, cercado por 13 arquibancadas de audiência. Zeno e o grande sacerdote estavam na posição mais oriental, enquanto os deuses de outros universos apareciam em suas respectivas arquibancadas de audiência. Uma combinação entre o 9º universo e o 7º universo? Vamos ver, Akaishin Belmod do 11º universo sussurrou. O 7º universo de Beerus tem um baixo nível abrangente de mortais. Belmod, um Akaishin diligente, tinha um entendimento profundo dessas coisas. Os 2 universos que participavam da partida de exibição eram aqueles com a força mortal abrangente mais fraca. Meu senhor, não seja negligente. Sinto que os mortais no 7º universo parecem muito bons.
Eles podem não ser tão fracos, Angel Margarita corrigiu. Embora ela não pudesse avaliar com precisão o poder real dos competidores do sétimo universo, ela sentiu que eles não eram tão simples. Em contraste, os 3 guerreiros do nono universo não pareciam especiais. Ah, é mesmo? Belmos respondeu. Já que você diz isso, parece que vale a pena prestar atenção. Ele rapidamente deixou de lado seu desprezo, sabendo que a opinião de Margarita era valiosa. De acordo com o grande sacerdote, haveria um torneio de poder envolvendo todos os universos após esta rodada. Era essencial dar uma boa olhada na força da competição. Topo. Dê uma boa olhada no poder dos mortais do sétimo universo. Pode ser útil durante o torneio do poder, Belmos instruiu Topo, que estava usando uma capa preta ao lado dele. Sim, Belmont-sama, Topo assentiu rapidamente. Todos os Akaishin começaram a sussurrar. Ouvi dizer que Zeno-sama realizou este torneio de poder porque o sexto universo e o sétimo universo tiveram uma partida privada. É isso mesmo, é por isso. Nesse caso, os 2 irmãos Champa e Beerus são realmente encrenqueiros. Quem pode dizer o contrário? Aquele bastardo do Beerus quase nos matou naquela brincadeira de esconde-esconde com Zeno-sama, milhões de anos atrás. Logo, a culpa foi direcionada ao sexto e sétimo universos. Se não fosse por Beerus e Champa, Zeno-sama não teria realizado uma competição tão repentina. Eles estavam mais preocupados com uma punição severa se perdessem o jogo. Ok, pessoal, por favor, aproveitem toda a exibição. As regras da partida são simples. Os 3 competidores do nono universo lutarão contra os 3 competidores do sétimo universo. A chave para determinar o resultado é mandar seu oponente para fora do ringue, anunciou o grande sacerdote, e os sussurros silenciaram. Todos voltaram sua atenção para o sétimo e o nono universos. O grande sacerdote ainda não formulou regras detalhadas para o torneio do poder porque ele queria determiná-las com base nesta partida de exibição. Muitas regras agora podem afetar seu julgamento e decisões subsequentes. Agora, por favor, enviem um participante de cada lado para a primeira partida, a voz do grande sacerdote soou novamente. Sidra-sama, deixe-me competir nesta primeira partida. Olhando para aqueles caras do sétimo universo, eles não parecem ser nada especiais. Eu vou ganhar a partida imediatamente, o mais novo do trio perigoso, Basil, se ofereceu confiantemente. Ele observou os 3 competidores do sétimo universo e sentiu que poderia eliminá-los facilmente. Ok, então vá você, a Kaishin Sidra assentiu. Basil, não seja tão descuidado. Para ser capaz de se tornar um participante de ponta no universo e aparecer em um lugar sagrado como o Templo de Zeno, sua força não é absolutamente fraca. Angel Mojito gentilmente lembrou o pomposo e confiante Basil. Afinal, para participar desta competição, aqueles 3 devem ser os mortais mais poderosos em seu universo. Se ele fosse descuidado, não haveria bons resultados. Sim, entendo. Basil assentiu rapidamente. Embora ele se comportasse educadamente, sua expressão ainda era arrogante. Uau! O corpo de Basil brilhou e apareceu diretamente no ringue. Do lado do sétimo universo, Beerus perguntou, vocês 3, quem vai se livrar daquele Uski? Beerus-sama, Goten, deixem-me fazer esta primeira batalha. A força daquele cara é muito fraca, eu posso derrotá-lo facilmente. Kuririn deu um passo à frente e falou com Beerus e Goten. Ok, então você vai, Kuririn. Goten assentiu imediatamente. A força dos 3 irmãos no nono universo era ridiculamente fraca. Independentemente da ordem em que jogassem, o resultado final não mudaria. Kuririn apareceu no ringue, em frente a Basil. O jogo vai começar? Estou ansioso. Zeno parecia animado. Depois de esperar tanto tempo, a partida finalmente estava prestes a começar. Então, que a partida comece, soou a voz do grande sacerdote. Na arena, Basil sorriu e disse a Kuririn, hehehe, carequinha, eu não esperava que meu oponente fosse você. Isso realmente me decepciona. Em seguida, vou eliminá-lo em um instante e mostrar a força do nosso nono universo. Kuririn não respondeu. Ele sabia que não havia sentido em falar com esse tipo de oponente. Você está com muito medo de falar? Então deixe-me terminar isso mais cedo. Vendo o silêncio de Kuririn, Basil ficou ainda mais extasiado. Ele pulou reunindo energia nos dedos dos pés, formando um brilho amarelo claro, e chutou Kuririn. Os ataques mais fortes de Basil eram com as pernas e os pés. Muito lento. Kuririn balançou a cabeça em decepção. Ele pulou, não dando a Basil uma chance de reagir, e deu um soco forte em Basil na bochecha. Estrondo. Com um som baixo e estrondoso, o corpo de Basil foi arremessado para fora do ringue com um único soco. Zeno piscou seus grandes olhos com uma expressão atordoada. O que é isso? Acabou? Os Akaishin dos outros universos se entreolharam confusos. Será que a lacuna entre os níveis mortais era realmente tão grande? A batalha não durou nem um segundo, e já tinha acabado. Margarita, parece que o que você disse estava certo. Aquele cara careca do sétimo universo, sua velocidade agora mesmo estava ridiculamente rápida. Não há dúvidas de que nem mesmo a velocidade de Topo pode atingir esse nível. Parece que o sétimo universo não pode ser subestimado de forma alguma, Belmo disse seriamente. Ups, a diferença entre os competidores dos 2 universos parece muito grande. O grande sacerdote disse surpreso. A batalha foi resolvida em um instante. Então vamos começar a segunda partida. A voz do grande sacerdote soou. O corpo de Trunks brilhou e apareceu no ringue. Seu oponente era o venenoso Lavender do nono universo. Lavender era muito fraco, ainda mais fraco que Basil, mas ele era insidioso e astuto, melhor em usar veneno para incapacitar seus oponentes.
Trunks, sendo um lutador decisivo, nunca daria ao seu oponente nenhuma chance de atacar. Especialmente contra um oponente tão fraco, Trunks nunca o subestimaria. Assim que se transformou em Super Saiyajin 4, Trunks derrotou Lavender com um soco. Essa cena deixou todos os Akaishin estupefatos. O poder que Trunks demonstrou parecia mais forte do que alguns deuses. Só pode ser brincadeira. O mortal do 7º universo agora mesmo, no momento em que sua forma mudou, sua força realmente atingiu esse nível. Parece mais forte que alguns deuses. Esses caras são realmente mortais? Eles, Akaishin do Universo 2, disse em descrença. O homem careca era forte o suficiente, mas o garoto bonito, Trunks, era ainda mais forte. A aura que ele liberou ao derrotar Lavender era incrivelmente poderosa. Ele era definitivamente uma existência de ponta entre os mortais. No 2º universo nunca houve um guerreiro mortal tão poderoso. Hehehe. Bastardo Beerus, quando você treinou um mortal tão poderoso? Você sabia que Zeno-sama realizaria um torneio de todo o universo e começaria a treinar guerreiros mortais com antecedência? Akaishin Kitela do 4º universo disse com raiva. Como ele e Beerus sempre foram rivais, ver os mortais poderosos no universo de Beerus o deixou bastante infeliz. Neste momento, os Akaishin de todos os universos estavam sussurrando, surpresos com o poder de Trunks após se transformar em Super Saiyajin 4. Nas arquibancadas do 11º universo, Belmont finalmente mostrou uma expressão séria. Topo, sinta. Aquele cara do 7º universo liberou um ki extremamente poderoso agora mesmo. Embora esse poder definitivamente não fosse comparável ao de Jiren, ainda era ultrajante para um mortal atingir esse nível. Ele foi definitivamente treinado por um anjo. Sim, Belmont-sama. Esse poder era muito forte. Envergonhado em dizer, se eu não me transformar na forma Akaishin, posso não ser seu oponente, Topo disse solenemente. Parecia que o 7º universo não era tão fraco quanto eles imaginavam. Se Trunks foi o segundo a lutar, aquele que não lutou pode ser o mais forte. Os realmente fortes sempre ficavam até o fim, assim como Jiren do 11º universo. Capítulo 103. Parece que eu realmente subestimei o 7º universo e seus mortais antes. Eu não esperava que os mortais em seu universo alcançassem esse nível. É incrível. Belmont disse com uma cara sombria. Parece que para esta competição, precisaremos chamar Jiren de volta, não importa o que aconteça. Se Jiren não participar com apenas Topo e Dispo, talvez não consigamos derrotar o 7º universo, ele continuou. Eu só queria saber se Jiren participaria de tal competição. Pelo que eu sei sobre ele, ele não deveria estar disposto a participar, Topo falou de lado. Jiren não tinha contato com nenhum deles. Ele tinha justiça em seu coração e queria livrar o universo de todo o mal sozinho. Mesmo que Belmont saísse pessoalmente, ele poderia não ser capaz de convencer Jiren. Relaxe. Eu sei o que se passa na mente de Jiren, então tenho certeza que posso convencê-lo. Belmont mostrou um sorriso inescrutável. Nesse momento, a voz do grande sacerdote soou novamente, anunciando o resultado da partida. A segunda partida foi vencida por Trunks do 7º universo. Falando nisso, esse é o único nível mortal no seu 9º universo? Parece um pouco fraco demais, disse o grande sacerdote levemente, olhando para o 9º universo. Inesperadamente, as duas lutas foram resolvidas em apenas um segundo com vitórias decisivas. Parecia que mesmo se participassem do torneio do poder, o 9º universo seria eliminado em breve. Dessa forma, o título do 9º universo como último era bem merecido. O comentário do grande sacerdote assustou a Kaishin Sidra e Kaishin Ro do 9º universo, fazendo-os tremer. Suas expressões também eram muito dignas. Originalmente, eles achavam que o trio perigoso de seu 9º universo era muito forte, mas agora parecia que a diferença de força entre eles e o 7º universo era muito grande. Embora o chefe do trio perigoso, Bergamo, fosse muito forte, comparado aos do 7º universo, ele parecia insignificante. Agora eles só podiam depositar todas as suas esperanças na terceira partida. Bergamo, você precisa vencer esta partida. Se perdermos todas as 3 partidas, provavelmente seremos punidos por Zeno-sama e Daishinkan-sama, disse Sidra a Bergamo com firmeza. Isso foi realmente constrangedor. Na frente de muitos deuses, o universo deles perdeu de forma insuportável. Em uma partida real, era bem provável que eles fossem eliminados primeiro. Sim, Sidra-sama. Farei o meu melhor. Bergamo assentiu firmemente. Enquanto isso, Lavender e Basil pareciam envergonhados. Inicialmente eles estavam confiantes, com Basil até mesmo alegando que poderia eliminar os 3 competidores do 7º universo sozinho. Eles não esperavam ser tão vulneráveis. Uau! No segundo seguinte, o corpo de Bergamo apareceu no ringue, e Goten apareceu na frente dele quase simultaneamente. Garoto, eu tenho que dizer que seu 7º universo é realmente forte, e você conseguiu eliminar meus 2 irmãos mais novos. Mas nesta partida você não tem absolutamente nenhuma chance de vencer, Bergamo disse confiantemente para Goten. Sua força era muito maior do que a de seus 2 irmãos mais novos, e ele tinha uma habilidade oculta. Ao absorver a força de seu oponente, seu corpo poderia aumentar, e seu poder aumentaria rapidamente. Contanto que o oponente não pudesse derrotá-lo de uma só vez, ele poderia ficar mais forte. Não seja tão confiante. Acho que seus 2 irmãos tiveram a mesma ideia, mas seus finais não foram ideais. Goten sorriu fracamente. Ele sabia que Bergamo tinha habilidades especiais para transformar os ataques de outras pessoas em seu próprio poder, mas uma vez que a força do ataque excedesse o que ele poderia suportar, sua habilidade seria ineficaz.
Bergamo cerrou os dentes com força. Parecia que ele tinha que lidar com esse cara. Ao longo do caminho, ele teve que desafiar aqueles dois caras de antes. Só então eles poderiam recuperar o orgulho do nono universo. Se vocês dois estiverem prontos, então vamos começar. A voz do grande sacerdote soou novamente enquanto ele olhava para os dois lutadores no campo. Acorde, pirralho. Não serei tão descuidado quanto meus dois irmãos mais novos. Vou derrotar você completamente em um instante. Bergamo rugiu com raiva, então correu para frente como um husky. Enquanto ele saltava alto, luz dourada foi liberada de seus punhos, concentrando toda sua força neles. Ele carregava todas as esperanças do nono universo, então não podia se dar ao luxo de qualquer descuido. Vamos, mano! Vamos, Bergamo! Aplaudiram as pessoas do nono universo, ao verem um Bergamo tão feroz. Em comparação, todos no sétimo universo permaneceram muito mais calmos. Todos sabiam da força de Goten. Os caras do nono universo não conseguiam nem derrotar Kuririn e Trunks, então como eles poderiam ser oponentes de Goten? Este era um nível de batalha completamente diferente. Saia daqui, bastardo do sétimo universo! Bergamo rugiu, seus punhos atingindo Goten como um raio. Goten virou seu corpo ligeiramente, desviando facilmente do ataque de Bergamo. Bergamo não desanimou. Depois que o primeiro ataque errou, ele lançou outra tempestade de ataques. Mas sua velocidade era muito lenta. Goten só precisava se mover um pouco para evitar todos os ataques. Droga! Por que os guerreiros do sétimo universo são tão rápidos? Eu usei minha velocidade ao extremo, mas não consigo tocá-lo de jeito nenhum. E esse cara nem atacou, então não consigo absorver sua energia para ficar mais forte, pensou Bergamo enquanto seus ataques continuavam a falhar. Após dezenas de ataques mal-sucedidos, a expressão de Bergamo tornou-se cada vez mais séria. Se isso continuasse, ele enfrentaria problemas de resistência, tornando impossível derrotar os lutadores do sétimo universo. Enquanto Bergamo pensava rapidamente em como derrotar Goten, a voz um pouco preguiçosa de Goten soou. Você já jogou o suficiente? Para ser honesto, sua força é tão ruim quanto a de seus dois irmãos mais novos. É um sonho tolo querer me derrotar com esse pequeno poder. Deixe-me mostrar a você a diferença entre nós. Goten havia evitado atacar antes porque não queria terminar as lutas muito rápido, temendo que isso desagradasse Zeno. Mas os lutadores do nono universo eram muito fracos, e ele não conseguiu mais se segurar. O quê? A expressão de Bergamo mudou instantaneamente. Naquele momento de dúvida, o corpo de Goten já estava na sua frente, e seu punho cerrado pousou no abdômen inferior de Bergamo. Estrondo. PFFFFT. Um bocado de sangue jorrou da boca de Bergamo enquanto ele voava em direção às arquibancadas do nono universo como um projétil disparado. Seu corpo atingiu as arquibancadas com força, e ele perdeu a consciência. O quê? Derrotados em um instante novamente? Os mortais do sétimo universo são monstros? Os Akaishin dos outros universos se entreolharam, incrédulos. É inacreditável. Eles são classificados como o penúltimo universo, mas esses caras mostram um poder tão grande. Mesmo que nosso segundo universo seja classificado mais alto, nossos mortais não podem alcançar esse nível de forma alguma, comentou eles, Akaishin do segundo universo. Após ver Goten derrotar Bergamo facilmente, todos os Akaishin começaram a sussurrar novamente, cheios de surpresa e descrença. O poder exibido por aqueles três lutadores do sétimo universo não correspondia à sua baixa classificação. Outra derrota instantânea? Essa partida é um pouco chata, suspirou o grande sacerdote, olhando para Bergamo, que havia sido socado até ficar inconsciente. Ele esperava que os dois universos, com níveis de compreensão mortal geral semelhantes, trouxessem batalhas emocionantes. Mas ele não esperava que todas as três partidas terminassem tão decisivamente. Já que ele não gostou de assistir, Zeno provavelmente também não gostou. Com certeza, logo após a voz do grande sacerdote cair, a voz de Zeno soou. Ei, isso tudo acabou? Mas eu não vi nada agora, e eu não assisti nada. Daishinkan, o que aconteceu? O nono universo foi derrotado? Zeno olhou para o grande sacerdote com uma expressão confusa, percebendo que as três pequenas batalhas já haviam acabado. Esse tipo de competição claramente não poderia satisfazer seu tédio. Sim, Zeno-sama. Embora o progresso do jogo tenha sido relativamente rápido, ele realmente acabou. Os três competidores do sétimo universo venceram, e derrotaram seus oponentes em um instante. O grande sacerdote assentiu respeitosamente e respondeu. A força geral do nono universo é tão fraca? Um universo tão fraco. Há necessidade de que ele exista? Zeno disse com algum desgosto. Ele queria assistir a uma batalha emocionante, mas não esperava que terminasse tão cedo. O nono universo era tão fraco. Parecia que realmente não havia necessidade de que eles existissem, e era problemático de administrar. Zeno-sama, a força geral do nono universo é realmente muito fraca. Mas se o nono universo for apagado agora, haverá menos diversão no torneio do poder. Por que não seguimos nosso plano anterior e punimos o universo perdedor depois que o torneio do poder acabar? O grande sacerdote sugeriu rapidamente, tentando dissuadi-lo. Esta foi apenas uma visão geral antes da partida oficial. Foi apenas uma exibição. Se o nono universo fosse apagado por causa disso, seria injusto. Todos no nono universo, após ouvir a conversa entre Zeno e o grande sacerdote, estavam tremendo de medo. Inesperadamente, com apenas uma partida, Zeno-sama consideraria exterminá-los. Ok, nesse caso, eu vou ouvir você, Daishinkan.
mas eu não gostei nem um pouco de assistir agora. Zeno disse, ainda um pouco infeliz. O jogo tinha terminado rápido demais, e ele não percebeu o que tinha acontecido. Não havia diversão nesse tipo de competição. Zeno-sama, já que você não gostou de assistir, por que não temos outro jogo? Desta vez, deixe os Akaishin dos 12 universos lutarem. A diferença de força entre os Akaishin não deve ser muito grande, e a batalha não terminará tão cedo. Mais importante, esta partida pode ser usada para examinar como a força dos Akaishin de cada universo está progredindo, sugeriu o grande sacerdote. Agora, se eles continuassem a deixar os mortais competirem, os deuses teriam que ir para outros planetas para encontrar alguns mortais para competir. Quando os encontrassem, ainda poderia haver uma lacuna significativa em força, e Zeno não gostaria muito de assistir. Era melhor ter uma luta entre os Akaishin dos 12 universos. A lacuna de poder entre os Akaishin não seria tão óbvia, e a batalha definitivamente duraria mais, tornando-a mais agradável para Zeno assistir. Ok. Daishinkan, você é tão inteligente para ter uma ideia tão boa. Neste caso, vamos fazer outra partida entre os Akaishin como você sugeriu. Zeno assentiu imediatamente, concordando com a proposta do grande sacerdote. Era bem a tempo de ver como os Akaishin dos 12 universos tinham progredido ao longo dos anos. O quê? Você está brincando comigo? Isso não é uma partida entre o 9º universo e o 7º universo? Por que se tornou uma partida entre os Akaishin? O rosto de Champa mudou de repente ao ouvir a conversa entre Zeno e o grande sacerdote. O motivo era simples. Como batalhas privadas entre deuses foram banidas por milhões de anos, ele não teve um bom treinamento, fazendo com que seu corpo ficasse seriamente fora de forma. Sua força e aptidão física haviam diminuído significativamente. Competir com aqueles como Beerus agora era obviamente impossível. Ele estimou que poderia ser eliminado em breve, e o resultado da eliminação poderia ser uma punição severa ou até mesmo a eliminação. Uma batalha entre os Akaishin de todos os universos? Dessa forma, finalmente posso ter uma boa luta com aquele cara, Beerus. Dessa vez, tenho que derrotá-lo com minhas próprias mãos. Kitela parecia animado, olhando para Beerus com olhos provocantes. Ele teve uma queda de braço com Beerus há muito tempo e venceu. Mas como os Akaishin não tinham permissão para lutar em particular, eles nunca decidiram o verdadeiro resultado de quem era mais forte. Com a aquiescência de Zeno e do grande sacerdote, ele finalmente pôde derrotar Beerus legitimamente. HMPH. Rato de lixo, não pense que você pode se deixar levar só porque ganhou a queda de braço da última vez. Em uma batalha de verdade, eu vou te derrubar facilmente, Beerus retaliou, vendo o olhar provocador de Kitela. Lutar não era apenas sobre força, mas também sobre habilidades de luta. Ele estava extremamente confiante em suas habilidades de luta. Especialmente entre os 12 Akaishin, apenas ele havia dominado o Ultra Instinct, o que era uma grande vantagem. Os outros Akaishin estavam menos entusiasmados em lutar uns contra os outros. Se perdessem, poderiam enfrentar uma punição séria. Muitos sabiam que sua força não era tão boa quanto a de Beerus e Kitela. Enquanto os Akaishin contemplavam, a voz do grande sacerdote soou novamente. Akaishin de vários universos, vocês deveriam ter ouvido o que Zeno-sama e eu dissemos. Zeno-sama não gostou da competição anterior, então na próxima, haverá uma competição entre os Akaishin. Por favor, certifiquem-se de mostrar toda a sua força na batalha certificada, porque se perderem, vocês podem enfrentar uma punição muito severa. Capítulo 104. Sim. Se você não mostrar sua força e lutar duro, você pode ser eliminado por mim. Então, lute com todas as suas forças. Embora o tom de Zeno fosse fofo, ele fez todos os Akaishin presentes tremerem de medo. Eles sabiam que o tom de Zeno soava como uma piada, mas não podiam levar isso como uma. Se fizessem isso, eles definitivamente pagariam o preço em sangue. Sim, Zeno-sama, nós entendemos. Todos os Akaishin abaixaram suas cabeças em uníssono e responderam seriamente. Eles não ousaram afrouxar. Os Akaishin mais fracos estavam ainda mais assustados e trêmulos, incluindo Champa. Sua força nunca foi muito forte, e ele não treinou nada nos últimos 100 anos. Ele passava os dias procurando por comida deliciosa, então seu corpo estava seriamente fora de forma. Às vezes ele ficava sem fôlego depois de caminhar por um tempo. Então, todos os Akaishin se reúnam na arena. A voz do grande sacerdote soou novamente. Imediatamente, todos os Akaishin pularam e pousaram firmemente ao redor do ringue. Só 12 deles vão participar da luta? Parece um pouco chato. Goten pode participar? A força dele também é muito forte. Eu realmente quero vê-lo lutar com o Akaishin. Zeno olhou para os 12 Akaishin no ringue e então disse com alguma insatisfação. Desde a última partida entre o 6º universo e o 7º universo, ele sabia que a força de Goten não era mais fraca do que um Akaishin, e dessa vez Goten parecia ainda mais forte. Se ele pudesse lutar com o Akaishin, a partida seria mais interessante. Senhor Goten do 7º universo? Mas ele é apenas um mortal. Participar da batalha de Akaishin não é adequado para ele, Zeno-sama, perguntou o grande sacerdote com algumas dúvidas. Embora soubesse que Goten do 7º universo tinha boa força e Whis falava muito bem dele, ainda deveria haver uma grande lacuna entre ele e um verdadeiro Akaishin. Mas eu adoraria ver. Zeno insistiu. Se fosse apenas o Akaishin lutando, a batalha seria menos interessante. Se Goten também pudesse participar, essa batalha definitivamente seria bem emocionante. Tudo bem, Zeno-sama. Já que você disse isso, então Sr. Goten, você também se junta à batalha de Akaishin.
Vendo que Zeno estava tão determinado, o grande sacerdote só pôde assentir e transmitir as ordens a Goten. Goten congelou por um momento, surpreso que Zeno deixaria participar da partida entre Akaishin. Mas Goten sabia que seu poder atual não era pior do que um Akaishin. Mesmo se ele participasse dessa batalha, ele deveria ser capaz de alcançar bons resultados. Ele não tinha medo de todos os Akaishin. A única coisa poderosa sobre os Akaishin era sua habilidade de destruição, e agora que ele também possuía tal habilidade, ele não era ameaçado por eles. Ok. Já que Zeno-sama quer tanto assistir, então eu vou participar. Depois de um momento de surpresa, Goten aceitou. Não havia outra maneira. Seria obviamente muito tolo desobedecer às ordens de Zeno. Você está brincando? Zeno-sama realmente deixou o mortal do 7º universo competir conosco, Akaishin. Isso simplesmente ignora nossa dignidade como Akaishin. Não importa o quão poderoso o mortal seja, ele é sempre uma formiga aos olhos de nós, Akaishin. Zeno-sama realmente acha que com a performance excepcional desse cara agora, ele tem qualificação para competir com Akaishin? Kitela franziu a testa e sussurrou. Ele não se importava com Goten. Mortais sempre seriam mortais, e havia um mundo de diferença entre eles e um Akaishin. A batalha do Akaishin não era algo em que o mortal fosse qualificado para participar. Parece que Zeno-sama realmente gosta daquele mortal do 7º universo. Não sei que tipo de métodos esse cara usou para cair nas graças dele, Belmont disse com um olhar de desdém. Embora esse cara pudesse ter força para superar Toppo era apenas um candidato a Akaishin, e ainda havia uma lacuna irreparável entre ele e um verdadeiro Akaishin. HMPH. Aquele mortal do 7º universo? Da última vez foi por causa da existência dele que nosso 6º universo perdeu vergonhosamente. Deixe-me lidar com ele dessa vez. Já que não posso derrotar outros deuses, não posso derrotá-lo? Champa também focou toda a sua atenção em Goten dessa vez. Embora Goten tivesse uma força muito forte quando derrotou Hit da última vez, esse tipo de força ainda não era comparável a um Akaishin. Embora a força de Champa tivesse diminuído muito devido à falta de treinamento e à alimentação excessiva, ele ainda estava confiante de que poderia lidar com Goten. Um bando de caras idiotas. Como ousam desprezar Goten tanto assim? Parece que em breve vocês pagarão um alto preço por sua estupidez e ignorância. Beerus pensou consigo mesmo ao ver as expressões desdenhosas dos outros deuses. Ele conhecia a força de Goten melhor do que ninguém. Para ser honesto, nem ele conseguiria derrotar Goten agora, muito menos aqueles caras de outros universos. Uau! Naquele momento Goten saltou e apareceu no ringue, ficando a apenas 2 metros de Beerus. Goten, tome cuidado depois. Eu vi alguns caras que não olham gentilmente para nenhum de nós. Beerus olhou para Goten e o lembrou. Beerus, você não tinha um bom relacionamento com eles antes? Mas isso não deveria ser motivo para eles descarregarem sua raiva em mim. Mas se eles são realmente tão estúpidos, não me importo em dar uma boa surra neles. Goten sorriu e disse com um rosto relaxado. Ele não tinha medo desses deuses. Meu relacionamento com eles nunca foi bom. No entanto, seu envolvimento como mortal na batalha contra eles os deixa bastante desconfortáveis. Beerus assentiu e disse. O mortal participando da batalha entre deuses pode ser visto como uma humilhação para aqueles caras hipócritas. Se é desconfortável para eles agora, eles podem ficar ainda mais desconfortáveis depois. Goten ainda parecia muito relaxado. Se eles estavam ansiosos por uma surra, ele só podia obedecer. Ok, pessoal, acho que todos estão quase prontos. Então, por favor, comecem. As regras são as mesmas. Vocês serão eliminados da rodada se perderem a consciência ou forem expulsos do ringue, anunciou o grande sacerdote. Zeno parecia animado. Ele esperava que essa partida não acabasse tão rápido quanto a anterior. Senão, seria muito chato. Nas arquibancadas do 7º universo, Trunks cerrou os punhos com força e disse animadamente, ótimo. A batalha entre os Akaishin. Finalmente posso ver a verdadeira força de Goten. Desde que conheceu Goten, ele nunca tinha visto Goten ir com tudo em batalha. Talvez a batalha de hoje com os deuses o permitisse ver isso. Esses deuses parecem muito poderosos individualmente. Não sei se Goten pode derrotá-los, disse Kuririn com alguma preocupação. Ele já tinha visto o verdadeiro poder de Beerus antes, que era absolutamente indescritível. A força dos deuses de outros universos não deve ser subestimada. Mesmo que a força atual de Goten não fosse mais a mesma, derrotar Akaishin provavelmente não foi fácil. Por favor, não se preocupe, Kuririn. O poder que Goten possui agora não é mais fraco que um Akaishin. Se eles querem derrotar Goten, sua única chance é lutar juntos. No entanto, a prática de unir forças para lidar com um ser mortal pode parecer uma humilhação para aqueles orgulhosos Akaishin, e eles provavelmente não farão isso, disse Whis calmamente. Depois de ver Goten dessa vez, ele sentiu que a força de Goten havia melhorado dramaticamente. Não havia dúvidas de que sua força atual definitivamente não era mais fraca que a de Beerus. Beerus era a existência mais poderosa entre os deuses. Se outros deuses quisessem derrotar Goten, seria muito difícil, a menos que vários deuses unissem forças. Na arena, todos os deuses não tinham pressa em começar a luta. Ei, Kitela, aquele cara, Beerus, não é fácil de lidar. Vamos trabalhar juntos para eliminar Beerus primeiro. É hora de decidir o resultado final, Belmont sugeriu a Kitela.
Se fosse apenas uma partida comum, ele esperaria lutar contra Beerus de forma justa. Mas agora, se perdessem, eles não sabiam que tipo de punição enfrentariam. Este assunto não deveria ser encarado levianamente. Embora odiassem Beerus, eles tinham que admitir que ele era muito forte. Era muito difícil derrotá-lo sozinho. Eles só podiam unir forças para eliminar Beerus primeiro e então decidir o vencedor entre si. Eu concordo. Eu não gosto daquele bastardo do Beerus. Hun-Shi imediatamente assentiu em concordância. A última vez que Beerus matou o candidato Kaishin no 10º universo, agora era o momento certo para desabafar sua raiva. Eu concordo. Sidra também assentiu imediatamente. Seu raciocínio era simples. Aqueles mortais do 7º universo derrotaram seu 9º universo de uma maneira devastadora, fazendo perder a face como a Kaishin. Mais importante, ele quase foi eliminado por Zeno. Naturalmente, ele responsabilizou Beerus. Agora que eles estavam se unindo para lidar com Beerus, ele não recusaria. A conduta de Beerus realmente não foi bonita. Conte comigo nessa sua aliança. Eles também optou por participar. Vários outros deuses de vários universos concordaram com a cabeça. Claramente, eles tinham velhas rixas com Beerus. Nesse momento, nas arquibancadas do 7º universo, Kuririn e Trunks olhavam para Whis, estupefatos. Whis, o que está acontecendo? Parece que os deuses de outros universos vão sitiar Beerus-sama. Beerus-sama tem um relacionamento ruim com os Akaishin de todos os outros universos? Kuririn perguntou, preocupado. Sim, a relação entre Beerus-sama e os Akaishin do outro universo não é boa. Dezenas de milhares de anos atrás, Zeno-sama uma vez realizou um torneio de esconde-esconde entre todos os Akaishin. E Beerus-sama cochilou durante a competição por 50 anos, resultando no cancelamento do torneio. Isso fez com que todos fossem quase apagados junto com todo o seu universo por Zeno-sama, e os outros Akaishin tiveram que acalmá-lo. Foi então que Beerus-sama formou um rancor com todos. Whis assentiu e explicou. Mas essa é apenas uma das razões. Outra razão importante era que Beerus era mais forte do que todos os outros. Eles sabiam muito bem que se lutassem sozinhos, Beerus tinha a maior esperança de perseverar até o fim. Então derrotar o mais poderoso primeiro e depois lutar entre si era a melhor estratégia. Na arena, Belmod olhou para Champa e perguntou, Ei Champa, o que você diz? Beerus é seu irmão de qualquer maneira. Se você não planeja unir forças conosco, só podemos eliminar vocês dois primeiro. Lixo inútil, como você sempre gosta de formar gangues. Deixe-me dizer agora, mesmo que vocês, lixo, se juntem a mim, eu vou cuidar de vocês. Beerus cerrou os punhos, um sorriso de escárnio no rosto, pronto para lutar. Mesmo que os 11 Akaishin se unissem, ele não entraria em pânico. HMPH. Você ainda é tão teimoso? Como esperado de Beerus, Belmod bufou friamente. Ele então olhou para Champa e perguntou, Champa, o que você acha? Você se juntará à nossa aliança para lutar contra Beerus, ou se juntará a Beerus e será derrotado por nós? A força de Champa era média. Se sua escolha final fosse unir forças com Beerus, isso não impactaria o resultado final. Tenho alguns problemas com esse mortal do 7º universo. Deixe-me me livrar dele primeiro, e então conversaremos sobre isso. Champa olhou para a multidão e disse. Ele realmente não queria se juntar a outros para intimidar seu irmão. Seu foco estava em Goten. A derrota do 6º universo da última vez estava diretamente relacionada a Goten. Hoje era um bom momento para se vingar desse pirralho. Isso também é bom. Os outros deuses ignoraram Champa. Até mesmo o ser mortal do 7º universo teve que ser tratado. Eu não esperava que houvesse uma batalha entre nós. Depois, eu vou cuidar de você. Champa revelou um sorriso sanguinário e disse a Goten. De fato, eu não esperava que eu teria que te bater quando nos encontrássemos pela segunda vez. Eu realmente não consigo suportar isso. Afinal, a última vez que eu derrotei seu 6º universo, você fugiu com o rabo entre as pernas. Goten sorriu e disse a Champa. Com certeza, essa frase fez os dentes de Champa coçarem instantaneamente. O mero mortal ousou ser tão arrogante com ele. Ele realmente pensou que depois de derrotar Hit, ele tinha as qualificações para desafiar um Akaishin? Mostre a ele hoje porque Akaishin é chamado de Akaishin. Do outro lado, Belmod falou para a multidão. Todos, vamos juntos derrotar Beerus o mais rápido possível. Eles avançaram diretamente em direção a Beerus. Beerus sorriu sem demonstrar medo. Apenas os fracos se reuniam em grupos, e os fortes simplesmente desdenhavam tais alianças descaradas. Do outro lado, o corpo de Champa também brilhou. Então ele deu um soco direto em Goten. Ele não foi contudo com esse soco porque se ele eliminasse esse garoto de uma vez, seria muito fácil para ele. Pode vir. Goten zombou e também deu um soco. Bum! No momento em que os dois punhos colidiram, Goten e Champa foram repelidos pela força aterrorizante e deram vários passos para trás. O quê? Esse cara chegou a esse nível sem o poder de transformação? Champa pensou atônito. Capítulo 105. Parece que subestimei a força dele um pouco demais. O rosto de Champa instantaneamente ficou sério depois de recuar vários passos. Ele originalmente pensou que o soco de agora poderia pelo menos nocautear Goten, mas ele não esperava que a força de Goten fosse tão formidável. Mais importante, ele sabia que Goten podia se transformar, e depois de se transformar, seu nível de poder passaria por uma mudança qualitativa. Essa percepção fez Champa levar as coisas a sério. Uau!
Com isso em mente, Champa instantaneamente aumentou sua força e correu em direção a Goten novamente com um soco poderoso. Vendo isso, Goten não teve escolha a não ser levantar os braços para bloquear. Estrondo. O soco pesado acertou ambos os braços, e Goten imediatamente sentiu como se tivesse sido atingido por um planeta. Seu corpo começou a recuar incontrolavelmente, seus pés esfregando contra o chão até que ele parou na borda do ringue. Neste momento, ele sentiu uma sensação de formigamento em seus braços. Parece que lidar com um Akaishin de forma normal ainda é um pouco demais. Se for esse o caso, então abra bem os olhos e dê uma boa olhada. Como mortal parecido com uma formiga em seus olhos assusta suas mandíbulas, Goten murmurou para si mesmo. Agora que havia alcançado esse nível, não havia necessidade de esconder sua força. Usando apenas força normal, ele não conseguiu derrotar Champa. E as coisas também não estavam indo muito bem para Beerus. Embora sua força fosse ótima, era difícil lidar com um grupo de Akaishin sozinho. Depois que lidasse com Champa, ele ajudaria Beerus. No segundo seguinte, um rugido profundo saiu da garganta de Goten. Bum! Bum! Conforme sua aura continuava a subir, a arena inteira começou a tremer violentamente. Até mesmo as 13 arquibancadas da plateia foram afetadas e começaram a vibrar. Neste momento, todos sentiram claramente a aura poderosa e incomparavelmente forte de Goten. Não, de jeito nenhum. Esse poder realmente vem de um mortal? É inacreditável que um mortal tenha força no nível dos deuses. Impossível, isso é absolutamente impossível. Meu Deus! Que tipo de aura é essa? Os rostos dos Kaishin em todos os universos ficaram aterrorizados. Eles nunca imaginaram que o poder de um mortal poderia chegar a esse nível. Era inacreditável. Não, de jeito nenhum. Esse poder é realmente o poder que Goten possui? Não há dúvidas de que esse poder me superou em muito. Embora eu realmente não queira admitir, tenho que dizer que esse cara pode já ter uma força não mais fraca que a de Jiren. Os olhos de Toppo estavam tão grandes quanto sinos de cobre, cheios de descrença. Antes de ver os lutadores do sétimo universo, ele pensava que cada membro de seus soldados do orgulho era o teto dos mortais no universo. Quanto a ele como capitão, ele tinha força próxima de um Akaishin. Mas agora parecia que sua ideia anterior era completamente um sapo em um poço. Nenhum desses caras no sétimo universo parecia ser mais fraco do que ele. E a força atual de Goten, conforme irrompia, era ainda mais forte que a de Jiren. Em suas mentes, Jiren era uma existência a par de um Akaishin, o verdadeiro deus da guerra invicto. A piada é realmente grande demais, não é? Esse tipo de poder é realmente o que um universo que ocupa o penúltimo lugar em termos de nível mortal abrangente deveria ter? Kaishin Kai estava completamente assustado com essa força. Ele nunca tinha visto um mortal tão poderoso. Nem mesmo o Jiren deles do 11º universo poderia se comparar. Isso mesmo. A força atual de Goten não é comparável à de Jiren, e de fato, superou a maioria dos Akaishin. Não é de se espantar que ele seja tão favorecido por Zeno-sama. Parece que Goten tem suas próprias diferenças, comentou Angel Margarita. Com certeza, definitivamente não seriam pessoas comuns que poderiam ser favorecidas por Zeno. Superar um deus com um corpo mortal era algo que nunca tinha acontecido nos 12 universos. Embora no 11º universo, Jiren alegasse ser um mortal além de Akaishin, ele claramente não tinha uma luta real contra Akaishin. Mas Goten não era mais fraco do que um Akaishin. A próxima batalha seria muito emocionante. Uau, uau, uau. Ótimo. Goten vai se transformar. Não estou errado, Daishinkan. Goten é muito poderoso. Neste momento, sentindo o poder de Goten e vendo a vibrante aura verde se espalhando ao redor de seu corpo, Zeno pulou do trono em excitação, exclamando para o grande sacerdote com mãos e pés dançantes. Sim, Zeno-sama. O que você disse está absolutamente certo. Goten possui um poder não mais fraco que o de um Akaishin. Parece que eu o subestimei um pouco antes. O grande sacerdote assentiu com um sorriso, embora um olhar de choque cintilasse em seus olhos enquanto observava Goten, agora envolto em chamas de aura verde vibrantes. Era realmente inacreditável que o mortal do 7º universo pudesse se tornar tão forte. Enquanto olhava para as expressões aterrorizadas de todos os Kaishin do universo, Kaishin Shin do 7º universo estava naturalmente muito orgulhoso no momento. Aos olhos chocados de todos, Goten havia completado sua transformação. Seu corpo estava cercado por chamas de aura verde vibrantes como jatos, acompanhadas por relâmpagos dourados. Suas pupilas haviam se tornado completamente douradas, e todo seu corpo havia se tornado muito mais robusto do que antes. Ele havia se transformado na forma do lendário Super Saiyajin 2. Não, impossível. Como esse cara se tornou tão poderoso? Na última batalha com Hit, ele estava obviamente muito mais fraco do que está agora. Você está brincando? Faz apenas alguns dias Champa pensou, sua pele empalidecendo instantaneamente ao sentir a aura avassaladora e tirânica de Goten. Surpresa e descrença encheram sua mente. Não havia dúvidas de que se ele quisesse derrotar Goten agora, não seria simples. Ele poderia ter que lutar com todas as suas forças. Com esse pensamento, Champa rugiu, explodindo com todo seu ki. Chamas roxas giravam em torno de seu corpo enquanto sua força era elevada ao extremo. Antes, ele queria brincar com Goten e então devastá-lo. Mas agora parecia que tal ideia não era realista. Se ele continuasse a brincar, ele poderia não ser capaz de lidar com Goten. Embora tal pensamento fosse ridículo, era verdade. Tenho que admitir que sua força está realmente além da minha imaginação.
Mas esse jogo chato está chegando ao fim em breve. Eu vou derrotar você completamente com toda a minha força. Champa disse seriamente após exercer todo o seu poder. Embora o poder de Goten tivesse excedido em muito suas expectativas, ele ainda não achava que Goten poderia derrotar um Akaishin de verdade. Se não houvesse outra maneira, ele sempre poderia usar energia de destruição. Afinal, Zeno e o grande sacerdote não proibiram explicitamente o uso de tal energia no jogo ou matar oponentes. Pare de falar bobagens. Com todo respeito com sua força atual, querer me derrotar é simplesmente uma ilusão, Goten disse impiedosamente. Nem Beerus tinha força para derrotá-lo, muito menos Champa, que estava no fim da lista Akaishin. Droga! Seu bastardo presunçoso. Deixe-me mostrar a você o poder total do Akaishin. Champa sorriu com raiva, então pulou diretamente em Goten. Sua velocidade era muito mais rápida do que antes, representando uma mudança qualitativa em seu poder. Sem hesitar, ele lançou um punho cercado por radiância roxa em Goten. Embora o poder de Champa fosse realmente forte naquele momento, Goten não o levou a sério. Esse tipo de força era relativo. Quando o punho de Champa desceu, Goten retirou seu pé direito e facilmente pegou o soco de Champa. O poder aterrorizante era como uma braçadeira de ferro invisível, tornando impossível para Champa se libertar. Não, impossível. Por que a força desse bastardo é tão forte? Champa entrou em pânico ao perceber que seu golpe total havia sido bloqueado sem esforço por Goten, que agora continha seu punho completamente. Essa percepção fez Champa entender a verdadeira força de Goten. Esse cara definitivamente havia ultrapassado o nível de um Akaishin. Depois de agarrar o punho de Champa, Goten aproveitou o impulso para jogá-lo por cima do ombro. Estrondo. O corpo obeso de Champa se chocou contra o chão, criando uma enorme cratera na dura arena. PFFF. Enquanto o cascalho espirrava, Champa cuspiu um bocado de suco gástrico. Sua força é realmente muito fraca, Champa. Goten disse friamente, olhando fixamente para Champa. Você é completamente incomparável para mim. Bastardo. Deve haver um limite para se deixar levar. Já chega, seu inseto mortal. Champa uivou com raiva enquanto a dor dilacerante percorria seu corpo. Se ele tivesse sido espancado tão violentamente por outro Akaishin, ele poderia ter tolerado sem raiva. Mas agora ele foi espancado por um mortal do sétimo universo, o que era absolutamente insuportável. Ah, sim. Com um rugido furioso, a palma de Champa condensou instantaneamente uma enorme bola de energia roxa, infundida com a energia da destruição. Claramente, ele pretendia usar essa energia destrutiva para eliminar Goten completamente. Não importa o quão poderoso o mortal fosse, era impossível resistir à energia destrutiva. Bug, desapareça completamente para mim. Champa rugiu enquanto a energia destrutiva disparava em direção a Goten rapidamente. A abordagem irritada de Champa fez Vados franzir a testa levemente. Uau! Champa-sama está realmente tão ansioso. Eu não esperava que ele sequer usasse energia de destruição. Mas Zeno-sama parece estar muito otimista sobre Goten. Se ele for realmente morto, esse assunto pode acabar sendo bem ruim, Vado sussurrou. A expressão de Kaishin Fuva também era bem séria, notando que Goten claramente havia irritado Champa completamente. Mas a abordagem de Champa era muito perigosa. Nenhum dos outros 11 deuses havia usado o poder da destruição desde o começo da batalha até agora. Ah, não! Champa-sama é realmente muito imprudente, lutando contra Goten e até mesmo usando o poder da destruição. Kaishin do sétimo universo franziu a testa com força. Não se preocupe, Kaishin-sama. Aquele garoto Goten já dominou as habilidades do Akaishin. O poder da destruição não terá nenhum efeito nele. Viz disse com um rosto relaxado. Talvez ninguém mais pudesse perceber o que destrutivo no corpo de Goten, mas como um anjo que o treinou, Viz podia claramente percebê-lo. Goten estava escondendo esse assunto o tempo todo e não o havia exposto. Sério, sério? Shi perguntou apressadamente, surpreso. Se sim, isso era uma ótima notícia. Enquanto a energia destrutiva disparava em sua direção rapidamente, o rosto de Goten não mudou em nada. Tendo também dominado o poder da destruição, ele não tinha medo disso. Esse tipo de energia poderia ser facilmente enfrentado. No entanto, Beerus não sabia disso. Ao ver Champa usando o poder da destruição, sua testa franziu instantaneamente. Se Champa tivesse sucesso, a situação seria muito ruim. O sétimo universo perderia um lutador forte, e Goten era um amigo muito bom. Mais importante, Champa também pode ser punido por Zeno por matar Goten. Embora eles geralmente brigassem ferozmente, eles eram irmãos cujo sangue era mais espesso que água. Naturalmente, Beerus não queria ver seu próprio irmão eliminado por Zeno. Beerus disparou uma explosão de energia destrutiva das pontas dos dedos, destruindo diretamente a energia de Champa. Cuide-se, Beerus! Assim que Beerus estava distraído, Kitela apareceu acima da cabeça de Beerus e desferiu um chute circular, atingindo Beerus com força no rosto. Beerus foi expulso imediatamente, caindo pesadamente na borda do ringue depois de quicar algumas vezes. Hehehe. Beerus, você está realmente em uma confusão. Afirmando ser o Akaishin mais poderoso, você não é muito descarado? Kitela provocou alto depois de chutar Beerus para longe. Foi uma alegria ver Beerus em tal confusão. Essa cena foi vista por Goten. Depois de lutar com Beerus pela primeira vez, ele passou a considerar Beerus como um amigo. Ao ver Beerus sendo intimidado por aqueles caras sem vergonha, os olhos de Goten piscaram friamente. Um bando de bastardos desprezíveis.
Não serei chamado de Goten se não der a todos vocês um trauma psicológico hoje. Goten cerrou os punhos com força, olhando para Belmod e Kitela com olhos frios. Seus sorrisos eram tão nojentos. Enquanto Goten queimava de raiva, Champa pulou de novo para um ataque furtivo. Mas no momento em que o soco estava prestes a acertar, Goten desviou facilmente. Então, como um raio, sua mão direita disparou e agarrou o pescoço de Champa. Com uma leve força, o corpo de Champa lutou freneticamente, mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia se libertar do aperto de Goten. Uma sombra de medo envolveu seu coração instantaneamente. Resíduo sem vida, se não fosse por ser irmão de Beerus, você seria um cadáver agora. Goten encarou Champa com olhos extremamente frios e disse. Quando ele terminou de falar, outro punho atingiu o abdômen de Champa fortemente, afundando mais de 10 centímetros diretamente. PFFF. Capítulo 106. No momento em que suas pupilas se contraíram, um bocado de sangue roxo jorrou da boca de Champa enquanto seu corpo voava para fora da arena como um projétil disparado de um canhão, diretamente em direção às arquibancadas do sexto universo. Vados pegou Champa firmemente por trás. Outro bocado de sangue jorrou da boca de Champa, e não estava claro se era devido ao ferimento grave ou pura raiva. Afinal, ele foi o primeiro deus a ser nocauteado para fora do ringue, e foi derrotado por um mortal do sétimo universo. Isso foi simplesmente ultrajante. Neste momento, os Kaishin de outros universos ficaram completamente estupefatos. Eles não esperavam que o mortal do sétimo universo fosse tão poderoso, derrotando quase instantaneamente a Kaishin Champa do sexto universo. O Akaishin representava o pico de poder em um universo, deuses com a força mais aterrorizante. Nas mãos de um mortal do sétimo universo, Champa parecia fraco. Se esse fosse o caso, então qual era o sentido de Zeno realizar o torneio do poder? Esse cara era mais forte que um Akaishin. Como mortais de outros universos poderiam ser seus oponentes? Não apenas os Kaishin de outros universos, até mesmo os Akaishin no ringue ficaram perplexos. Você está brincando comigo? Champa é tão fraco? Facilmente derrotado pelo mortal do sétimo universo? Eles disseram, embora soubessem muito bem que embora Champa fosse relativamente fraco para um Akaishin, a força de um Akaishin estava longe de ser comparável à de um mortal. Isso também mostrou que o mortal do sétimo universo era de fato extraordinário. Um mortal tem uma força tão poderosa que pode até derrotar um Akaishin? Isso é muito feio. Akaishin eles do segundo universo disse em uma voz digna. Ela sabia que sua própria força poderia não ser tão forte quanto a de Champa, o que significava que o mortal do sétimo universo também tinha força para derrotá-la facilmente. Parece que todos nós subestimamos o cara do sétimo universo. A força dele não parece ser mais fraca que a nossa, disse Akaishin Belmod do 11º universo com uma cara muito feia. Ele originalmente pensou que mesmo que a força de Goten fosse forte, havia uma grande lacuna entre ele e um Akaishin, mas agora parecia que eles tinham pensado muito pouco nele antes. Goten não era mais fraco que um Akaishin. Do que você tem medo? É verdade que ele merece crédito por derrotar Champa, mas nós somos Akaishin. Não acredito que esse cara possa ignorar nossa energia destrutiva. Kitela disse rigidamente. Se Beerus não tivesse bloqueado a energia destrutiva de Champa agora, talvez aquele garoto já tivesse sido derrotado. Uau! Após derrotar Champa facilmente, Goten exibiu seu corpo e apareceu diretamente na frente de Beerus. Ele estendeu a mão e olhou para Beerus perguntando, você está bem? Você ainda consegue lutar? Beerus imediatamente agarrou a mão de Goten, e depois de se levantar, um sorriso apareceu no canto de sua boca. Ele disse orgulhosamente, claro, não há problema. É só um bando de lixo que só consegue formar gangues. Se eles lutaram sozinhos, não vale a pena mencioná-los. Mas arrogância à parte, o fato de que os 10 Akaishin tinham unido forças não podia ser subestimado. Mesmo que ele e Goten se unissem para derrotar esses caras, não seria fácil. Então vamos juntos. Eu realmente quero experimentar a força desse grupo de ralé. Goten sorriu, e o vibrante brilho verde ao redor de seu corpo se tornou mais violento. Obviamente naquele momento, ele havia exercido sua força ao extremo. Bom, Beerus assentiu generosamente. Com a força dos dois, se pudessem derrotar todos os Akaishin, seria uma história lendária. Idiotas que são muito confiantes, vocês realmente acham que vocês dois podem derrotar todos os Akaishin juntos? Kitela zombou. Kitela, vocês lidam com Beerus. Hunchi, Sidra e Likir, vamos nos livrar daquele mortal. Belmod imediatamente falou com os outros deuses. Agora eram 10, 5 deveriam ser mais do que o suficiente para lidar com Beerus. Quanto ao mortal do sétimo universo, era o suficiente para deixá-lo orgulhoso que 5 Akaishin unissem forças para lidar com ele. Bom, todos os deuses concordaram. Eles tinham um objetivo em comum agora, livrar-se de Beerus e do cara do seu universo primeiro. Então, os Akaishin restantes teriam um confronto. Uau, uau! No segundo seguinte, todos os Akaishin brilharam. Hunchi e Sidra correram para o topo. Quando estavam a apenas algumas dezenas de metros de Goten, eles rugiram de repente. O ataque sônico aterrorizante distorceu o espaço ao redor, e a onda de energia se espalhou instantaneamente. O alvo era claro, Goten. No momento em que Hunchi atacou, Belmod também atacou simultaneamente. Uma enorme barreira de energia envolveu instantaneamente o corpo de Goten. Esta foi uma das famosas façanhas do 11º universo Akaishin Belmod. Depois de ficar preso em sua barreira de energia, até mesmo um deus acharia difícil se libertar.
Vamos ver você enfrentar nós dois agora. Um sorriso triunfante apareceu no rosto de Belmont. Agora Goten estava completamente acorrentado. Além disso, o rugido de Hunchi claramente afetou Goten, provavelmente deixando-o atordoado. Com o movimento de Belmont, Goten poderia ser facilmente derrotado. As mãos de Belmont se cruzaram de repente, e 6 cartas condensadas por energia destrutiva apareceram entre seus dedos. Liquiir ao lado imediatamente ativou seu modo 9 caudas. A energia destrutiva aterrorizante começou a se condensar rapidamente. Mortal estúpido e ignorante, desapareça aqui completamente. Este é seu melhor resultado. Um sorriso extremamente frio se espalhou pelo rosto de palhaço de Belmont. As 6 cartas voadoras destruidoras em suas pontas dos dedos foram atiradas em direção a Goten instantaneamente. Simultaneamente, a energia destrutiva das 9 caudas de Liquiir explodiu. Eles acreditavam firmemente que um ataque tão poderoso poderia facilmente fazer Goten desaparecer sem deixar rastros. Era apenas um ser mortal. Esse nível de ataque era realmente um exagero. Estrondo. No segundo seguinte, a arena extremamente forte foi explodida, deixando um enorme buraco. O corpo de Goten foi completamente engolido pela onda de energia. Goten foi atingido. Ele já foi morto, Daishinkan? Zeno perguntou ao grande sacerdote imediatamente após ver uma explosão tão aterrorizante. Mas não havia flutuação em seus olhos, nenhuma pena ou relutância pela afeição que ele havia demonstrado por Goten antes. Se Goten foi morto, isso só poderia ser atribuído à sua falta de força. De jeito nenhum, Zeno-sama. A força de Goten é maior do que imaginávamos. Ele pode usar o poder da destruição e não pode ser morto. Posso sentir claramente que a aura de Goten não mudou nada. Isso significa que o ataque do Akaishin não teve efeito nele. O grande sacerdote balançou a cabeça e explicou, um olhar de surpresa aparecendo em seu rosto novamente. Enfrentar o ataque conjunto de vários deuses e até mesmo usar o poder da destruição não teve impacto em Goten. Sua força parecia ser um pouco ultrajante. Ele está bem? Goten é incrível. Zeno de repente pareceu animado após ouvir as palavras do grande sacerdote. Neste momento, Kuririn e Trunks do 7º universo tinham expressões muito solenes. Eles não conseguiam perceber claramente a respiração de Goten, então não sabiam se Goten estava ferido na explosão. HMPH, é melhor que ele morra aqui. Champa disse com uma expressão extremamente sombria após ser curado por Vados. Ser humilhado 2 vezes seguidas nas mãos de um mortal era algo que não acontecia desde que ele se tornou um Akaishin. Essa enorme humilhação parecia ainda pior do que ser morto. Na arena, Hunchi e Sidra olharam para a onda de choque ainda caindo e perguntaram em voz baixa, nós o matamos? Logicamente, a energia combinada de Belmont e Liquiir deveria ter sido suficiente para matar um deus. Não importa o quão extraordinário Goten fosse, parecia impossível para ele sobreviver àquele ataque. HMPH. Vocês estão superestimando esse inseto. O ataque meu e de Liquiir agora poderia matar um Akaishin, quanto mais um mero mortal, Belmont disse confiantemente. Eles usaram a energia destrutiva exclusiva de Akaishin, tornando-a um exagero para um mortal. Justo quando eles estavam complacentes, pensando que tinham matado Goten, a onda de choque e a poeira gerada pela explosão começaram a se dissipar. No momento seguinte, todos ouviram o som de chama subindo. Através da fumaça rarefeita, uma silhueta familiar apareceu em sua visão. O quê? Aquele cara não foi morto? Como isso é possível? As expressões de Belmont e Liquiir escureceram instantaneamente. Eles usaram energia de destruição, o que deveria ter sido suficiente para matar um mortal. No entanto, a aura de Goten começou a subir rapidamente, ainda mais forte do que antes. Pará. Acompanhado pelo som nítido de passos, a figura na fumaça caminhou em direção a eles passo a passo. Belmont e os outros sentiram seus corações tremerem incontrolavelmente a cada passo. Depois de um tempo, Goten emergiu do poço da explosão, com um sorriso frio no rosto. Suas roupas estavam intactas, indicando que ele não havia sofrido nenhum ferimento na batalha. O cabelo verde vibrante estava preso no alto, e as chamas semelhantes a jato ao redor de seu corpo se tornaram mais intensas. Ei, o que diabos você estava fazendo agora? Você estava coçando minha coceira? Goten sorriu e zombou friamente. Não me diga que o ataque do majestoso Akaishin é só nesse nível. Tendo dominado o poder da destruição, Goten não tinha medo da energia destrutiva de Akaishin. Sua força atual já havia superado todos os Akaishin, então o ataque de agora não poderia machucá-lo. Não, impossível. O que é você? Um dos Akaishin gaguejou com medo. Esse cara treinou com Daishinkan-sama? Ele é tão forte. Os 5 Akaishin na frente de Goten estavam cheios de medo. Eles usaram seus melhores truques, mas Goten permaneceu ileso. Nem mesmo suas roupas foram danificadas, o que era ultrajante. Parecia provável que Goten tivesse recebido treinamento do grande sacerdote. Mesmo treinamento com um anjo não poderia produzir tais resultados. Por que você está hesitando? Já ficou sem truques? Goten zombou. Se for esse o caso, então é minha vez de fazer um movimento. Os olhos de Goten se fixaram em Belmont. A propósito, seu nome é Belmont, certo? Para ser honesto, não gosto muito de você, e você tem um rosto desagradável. Vamos começar com você. No momento em que seus olhos se fixaram em Belmont, o corpo de Goten desapareceu como um fantasma, movendo-se a uma velocidade ridícula. Belmont e os outros não conseguiam vê-lo claramente. Estrondo. No segundo seguinte, o punho de Goten atingiu o rosto de Belmont direta e fortemente. Clique.
Acompanhado por um som nítido, a ponte do nariz de Belmont foi esmagada. Sangue jorrou instantaneamente enquanto todas as suas características faciais foram destruídas pelo soco. Seu corpo voou várias dezenas de metros de distância e atingiu a borda do ringue com força. Os outros Akaishin ficaram instantaneamente estupefatos. A força de Belmont era considerada a mais alta entre eles. Eles não esperavam que ele fosse socado e levado para fora sem nem ter a chance de reagir, quase perdendo a habilidade de lutar completamente. Vamos juntos. Não deem chance a esse cara. Lee Ki-ir imediatamente falou com todos. Com os punhos cerrados, ele liberou energia destrutiva. Chamas violetas cercaram seu corpo enquanto os outros cerraram os dentes e correram em direção a Goten. Vendo os vários Akaishin correndo, Goten cerrou os punhos e rugiu. A aura aterrorizante em seu corpo se espalhou em todas as direções como uma inundação. O impulso foi tão forte que todo o espaço começou a distorcer. O chão sob seus pés começou a desabar ainda mais. Bang, bang, bang. No momento em que os corpos dos 4 Akaishin foram atingidos pela onda de ar, eles voaram para trás. Depois de cuspir sangue, seus corpos caíram do ringue diretamente. Então, aquele cara é tão forte que é como se estivesse trapaceando. Ele realmente eliminou Lee Ki-ir e os outros apenas liberando seu Ki? Champa, que estava originalmente cheio de raiva, agora parecia confuso. A raiva em seu coração desapareceu instantaneamente. Com apenas um pico de Ki, os 4 Akaishin foram eliminados diretamente. Se Goten quisesse matá-lo antes, poderia ter sido mais fácil do que matar uma galinha. Agora você entende o que Goten disse antes, Vados disse a Champa com um sorriso. Se você não fosse irmão de Beerus-sama, você poderia ter sido morto antes. Ao ouvir isso, Champa sentiu um arrepio na espinha. Pará. Após eliminar facilmente Lee Ki-ir e os outros, Goten andou na frente de Belmont passo a passo. Neste ponto Belmont estava deitado na borda, obviamente fraco demais para se levantar. Você sempre parece sinistro e astuto. Para ser honesto, não gosto muito de você. Então, deixe-me derrubá-lo pessoalmente. Depois que a voz fraca de Goten caiu, ele chutou o peito de Belmont com força. Clique. Quando o corpo de Belmont voou para fora, seu peito desabou imediatamente. Capítulo 107. Belmont caiu pesadamente na arquibancada do 11º universo. Belmont-sama, você está bem? Toppo correu para verificar, mas Belmont o empurrou para longe. Então Belmont se virou e abaixou a cabeça, seus olhos cheios de fúria. Querido, deixe-me ajudá-lo a se curar, Angel Margarita disse enquanto gentilmente acenava seu cajado. Os ferimentos em Belmont desapareceram instantaneamente, mas o golpe psicológico que ele sofreu nunca iria sarar. Ser tão humilhado por um mortal na frente dos deuses era uma vergonha e humilhação absoluta para ele. Belmont-sama, Toppo chamou novamente hesitante. Embora pudesse sentir a raiva de Belmont, ele não sabia como confortá-lo. Toppo, deixe Belmont-sama se acalmar por um tempo, Angel Margarita lembrou Toppo. Ser derrotado por um mortal de uma forma tão humilhante era obviamente muito inaceitável para o sempre orgulhoso Belmont. Ele precisava se acalmar para desatar o nó em seu coração. Tudo bem, Toppo assentiu e voltou seu olhar para o ringue, travando em Goten. Ele tinha vindo dessa vez não apenas para encontrar Zeno, mas também para competir com outros participantes dos universos. Mas agora parecia que não havia necessidade. A força de Goten do 7º universo era muito avassaladora. Mesmo se ele o desafiasse agora, seria apenas pedir uma surra e se envergonhar. No ringue, com a eliminação do grupo de 5 deuses de Belmont, os 5 deuses restantes começaram a entrar em pânico. Goten havia lidado com 5 deuses em um curto espaço de tempo, o que significa que ele poderia facilmente eliminá-los também. Isso era simplesmente loucura. O mortal cuja força os havia superado completamente, Akaishin, os fez se sentirem completamente derrotados. Talvez devido ao pânico, os deuses restantes não conseguiram exercer sua força total. Quando Beerus usou Ultra Instinct, ele facilmente mandou todos os 5 deuses para fora do palco. Eles quase perderam o desejo de lutar. O motivo era simples. Mesmo que a batalha normal continuasse, Beerus e Goten do 7º universo permaneceriam até o fim. Não havia necessidade de eles resistirem. Os Akaishin de outros universos foram eliminados. Zeno-sama, os vencedores finais são Beerus e Goten do 7º universo, disse o grande sacerdote surpreso. A força dos dois eliminou diretamente 11 Akaishin de outros universos, o que era incrível. Afinal, era apenas um universo que estava em penúltimo lugar no nível mortal abrangente. Goten foi tão incrível agora. Até mesmo um Akaishin não é mais páreo para ele. Mas eu ainda não vi o suficiente. Zeno parecia animado, embora ainda um pouco insatisfeito. A disputa de Akaishin era rápida, mas ele conseguia ver claramente, especialmente a ofensiva anterior de Goten. Cada movimento era muito claro, e ele conseguia vê-lo derrubando aqueles deuses do ringue. Ele parecia muito animado. Zeno-sama, se você assistir tudo de uma vez, o próximo torneio do poder não seria emocionante de assistir. Então vamos parar aqui para a partida de exibição de hoje. Com antecipação, o torneio do poder será mais emocionante, disse o grande sacerdote com um sorriso, olhando para o ainda ansioso Zeno. Afinal, hoje era apenas uma visão geral da competição, e as regras específicas do torneio do poder ainda não haviam sido formuladas. E a situação de hoje era muito clara.
todos os Akaishin combinados, estimava-se que eles não conseguiriam derrotar Goten. Isso o deixou um pouco preocupado. Goten era tão poderoso que seria injusto deixá-lo competir com outros mortais do universo. A competição perderia o foco porque, com sua força, ele provavelmente poderia varrer vários outros universos. Tudo bem, tudo bem. Se for esse o caso, então eu vou ouvir Dai Shinkan. Zeno assentiu desamparadamente. O torneio realizado entre todo o multiverso foi o destaque final. Neste momento, os rostos dos deuses nos outros 11 universos estavam extremamente sombrios e solenes. Se o sétimo universo participasse do torneio do poder, não havia dúvidas de que seus universos não teriam chance de vencer. Eles temiam ser eliminados por Zeno. Mas isso estava além do controle deles. A voz do grande sacerdote se dirigiu a todos. Ok, pessoal, sua performance agora foi muito emocionante. Zeno-sama gostou de assistir, mas esta foi apenas uma partida comum antes do torneio do poder, então nenhuma recompensa será dada desta vez. Beerus estava obviamente infeliz. Depois de finalmente derrotar todos os deuses, não havia nenhuma única recompensa. Embora chateado, ele não ousou expressar seu descontentamento. Se o fizesse, ele poderia se encontrar no lado errado da punição do grande sacerdote. Quanto ao torneio de poder, ele será realizado após 57,6 taques no Reino Nulo. Devido aos valores abrangentes de nível mortal do primeiro universo, do 12º universo, do 5º universo e do 8º universo serem mais de 7, eles não precisam participar. Os outros 8 universos enviarão 10 participantes cada para competir. O torneio de poder oficial começará em 5 dias. Akaishin e Kaishin dos vários universos, vocês têm alguma objeção? Os 4 universos isentos de participação pareciam relaxados. Eles não estavam particularmente interessados na recompensa por vencer, mas estavam profundamente preocupados com a punição potencial por perder. Especialmente com Goten do 7º universo participando, vencer parecia um sonho para os outros universos. Dai Shinkan-sama, que tipo de recompensas os vencedores receberão? E que punição os perdedores enfrentarão? A Kaishin Kitela do 4º universo ousou perguntar. Esse cara sempre foi ousado, mesmo na frente de Zeno e do grande sacerdote. Se você vencer o jogo, será recompensado com uma chance de fazer um pedido na Super Dragon Balls. Se perder, a voz do grande sacerdote pausou levemente. Seus olhos se afiaram, e seu tom ficou sério. Aquele universo será completamente destruído por Zeno-sama imediatamente. O anúncio fez todos os Akaishin e Kaishin suspirarem de horror. Suor frio brotou em suas testas, e seus corpos tremeram incontrolavelmente. Eles especularam sobre a possibilidade de serem eliminados após perder, mas ouvir isso confirmado pelo grande sacerdote tornou difícil aceitar. Era apenas uma disputa, e perder significaria a destruição completa de seu universo. Isso não era razoável, mas era a decisão de Zeno e do grande sacerdote que ninguém poderia mudar. Você está brincando comigo? Se for esse o caso, nossos universos não têm chance alguma. Aquele cara do 7º universo, quem pode ser seu oponente? Os Akaishin do 2º, 9º e 10º universos estavam todos chorando. Seus universos já tinham baixos níveis mortais abrangentes, e agora eles tinham que lidar com um monstro que nem mesmo a Kaishin conseguia lidar. Eles não tinham esperança alguma, apenas o destino de serem eliminados. Acabou. Parece que acabou dessa vez. Seja Hit ou Kali do nosso universo, é absolutamente impossível ser o oponente de Goten. Mesmo todos os universos combinados não têm chance de vencer. Champa murmurou em desespero. Apesar do treinamento intenso, os lutadores do 6º universo não estavam nem perto do nível de Akaishin. Mesmo se eles alcançassem esse nível, eles não poderiam derrotar Goten. Nesse caso, não havia esperança para o 6º universo, e eles provavelmente seriam apagados. Hehehe. Embora eu não queira adicionar insulto à injúria, esse resultado é realmente bom. Deixe todos esses caras morrerem. Beerus sorriu, pensando consigo mesmo. No entanto, quando ele olhou para seu irmão Champa, seus olhos suavizaram. Como irmãos de sangue, ele naturalmente não queria que Champa fosse apagado. Mas essa era a declaração de Zeno e do grande sacerdote, e ninguém poderia mudá-la. Dai Shinkan-sama, Zeno-sama. Com todo respeito, acho que esta disputa é muito injusta. Todos nós vimos a força de Goten do 7º universo hoje. Ele tem força para lutar contra todos os 12 Akaishin ao mesmo tempo. Se ele for autorizado a participar do torneio do poder, então todos os mortais em nossos universos não podem ser seus oponentes. Os que serão destruídos até lá definitivamente serão nossos universos, Kitela falou novamente. Suas palavras ressoaram com os outros 7 Akaishin, que rapidamente concordaram com a cabeça. Se Goten do 7º universo participasse, não haveria suspense no torneio do poder. Seria melhor destruir seus 7 universos agora do que forçá-los a lutar uma partida fraudada. O que todos disseram parece ser verdade. A força do Goten do 7º universo realmente superou a do Akaishin. Se ele for autorizado a participar da competição de poder, obviamente perderá sua imparcialidade, disse o grande sacerdote pensativamente. Já que esse é o caso, Goten do 7º universo não precisa participar dessa competição. Essas palavras transformaram instantaneamente a alegria de Beerus em pavor frio. O que? Você está brincando comigo? Você não vai deixar Goten participar? Como isso pode ser? Goten também é um mortal do nosso universo. Beerus e Shi entraram em pânico imediatamente.
Se Goten fosse desclassificado, seria muito mais difícil para o sétimo universo garantir a vitória final. Daishinkan-sama, por favor, reconsidere. Embora a força de Goten seja realmente muito forte, ele também é parte do nosso sétimo universo, o mortal do nosso universo. Se ele for desqualificado, será muito injusto para o nosso universo. Beerus implorou urgentemente. Com apenas Trunks e Kuririn participando, suas chances de vencer seriam significativamente reduzidas. Pode haver mortais ainda mais poderosos em outros universos, tornando isso realmente injusto para eles. Goten franziu a testa levemente. Ele não esperava que, após mostrar sua força total, ele seria desqualificado da participação. Essa era uma complicação imprevista. Isso tem que ser uma piada. É injusto que Goten não tenha permissão para participar. Trunks e Kuririn também protestaram imediatamente. Daishinkan, eu adoraria ver Goten participar. Zeno entrou na conversa, claramente querendo que a competição incluísse Goten. É isso. Bem, já que Zeno-sama disse deixe Goten participar da competição, o grande sacerdote assentiu sem jeito. Desobedecer Zeno não era uma opção. A mudança repentina fez os Akaishin dos 7 universos parecerem mortificados. Sua esperança passageira desapareceu instantaneamente. Acabou, acabou. O amanhecer de esperança que eles viram foi imediatamente extinto. Ok, pessoal. Este é o fim da partida de exibição de hoje. Quanto aos detalhes específicos do torneio de poder, contarei a todos os universos no momento apropriado. Agora, todos por favor, voltem. O grande sacerdote concluiu brevemente. Com um aceno de mão, todos os deuses imortais de seus respectivos universos desapareceram. Quando reapareceram, Goten e Beerus haviam retornado ao reino Akaishin. É, ótimo. É uma coisa boa que Goten não tenha sido desqualificado. Caso contrário, nosso sétimo universo estaria em sério perigo dessa vez. Beerus disse aliviado. Isso mesmo, Beerus-sama, Viz concordou. Porque até onde eu sei, há mortais em outros universos além de Akaishin. Se Goten não participasse da competição, seria muito difícil vencer a vitória final. O universo era vasto, e havia muitos mortais com talentos de luta excepcionais. Em alguns universos, havia de fato mortais cujo poder de combate havia superado o de alguns Akaishin. De fato, que bênção! Trunks e Kuririn ecoaram. Sem Goten, eles não conseguiriam liderar sozinhos. A propósito, Beerus-sama, quanto tempo falta para o torneio do poder que o Shinka mencionou? Trunks perguntou, curioso sobre o momento divino. Aproximadamente igual a 40 horas da Terra. Então não temos muito tempo. Durante esse período, além de encontrar todos os 10 competidores, você também deve correr contra o tempo para melhorar sua força. Beerus respondeu. Mesmo que fossem poderosos, outros universos certamente teriam lutadores fortes. Era crucial se preparar completamente. Capítulo 108. As ações anteriores do grande sacerdote realmente assustaram Beerus. Ele nunca sabia quando o grande sacerdote poderia mudar de ideia novamente. Portanto, era essencial melhorar a força de todos os participantes imediatamente. Goten, nossos participantes do sétimo universo devem ser suficientes agora, certo? Perguntou Beerus. Quando eles tinham competido contra o sexto universo antes, eles tinham reunido 5 participantes. Com Goku e os outros agora ressuscitados, isso fez com que houvesse mais 5 pessoas, totalizando 10 participantes. Isso foi graças à previsão de Goten. Caso contrário, teria sido tarde demais para encontrar os outros 5 participantes agora. Mesmo se Goku e os outros fossem ressuscitados neste estágio tardio, sua força não corresponderia ao nível necessário. Sim, é agora mesmo, confirmou Goten. Só espero que eles não mudem de ideia no meio do caminho. A mudança de ideia a que ele se referiu não foi dos participantes do sétimo universo, mas de Zeno e do grande sacerdote. Se eles não o deixassem participar, o sétimo universo ficaria com uma pessoa a menos e significativamente enfraquecido. Isso é bom, Beerus assentiu. Ainda temos mais de 40 horas restantes. Se todos os participantes estiverem reunidos, todos podem continuar a treinar. Embora nosso universo tenha uma grande chance de vencer desta vez, não devemos relaxar. O tom sério de Beerus era raro. Perder o jogo dessa vez significava que o sétimo universo desapareceria na hora. Como é Akaishin, ele não podia deixar isso acontecer. Isso mesmo, então vocês devem treinar com o Viz primeiro. Eu vou para a Terra. Ainda há algumas coisas não resolvidas que precisam ser cuidadas, disse Goten. Com sua força atual, até mesmo Jiren do 11º universo era apenas um personagem secundário. No entanto, os perigos reais eram o grande sacerdote e Zeno. Eles poderiam matá-lo instantaneamente. Esta recente partida com os deuses fez Goten se destacar, o que não era necessariamente bom. As ações do grande sacerdote sugeriram que ele poderia estar cauteloso com a força de Goten. Goten precisava considerar tudo cuidadosamente e se preparar para as piores situações para sobreviver neste mundo perigoso. Tudo bem. Se for esse o caso, então vá. De qualquer forma, com sua força atual, mesmo que você não treine, estima-se que mortais em outros universos não podem ser seus oponentes. Beerus disse confiantemente. Goten poderia derrotar facilmente 5 Akaishin, e não havia mortais em outros universos que pudessem igualar esse nível de poder. Poucos minutos depois, Viz levou Beerus e os outros para um lugar misterioso para começar o treinamento. O ambiente hostil e o tempo prolongado lá os ajudariam a melhorar mais rápido. Depois que todos saíram para treinar, Goten usou Kaikai e chegou a um planeta desolado na borda da galáxia ocidental.
Ele não se juntou a Whis e os outros para treinar porque tinha seu próprio plano, usar as Super Dragon Balls para fazer um pedido. Ele havia adquirido as Super Dragon Balls antes, mas nunca teve tempo para usá-las. Agora, com o torneio do poder usando as Super Dragon Balls como prêmio final, ele precisava fazer seu pedido antes que Zeno e o grande sacerdote as pegassem de volta. Ainda faltavam 2 dias para a competição, então ele tinha que agir rápido. Qualquer período de recarga seria resolvido por Zeno e Grand Prix, dado o imenso poder deles. Após chegar ao planeta remoto na galáxia ocidental, Goten não sentiu sinais de atividade biológica. Os planetas ao redor também estavam desolados com muito poucas criaturas vivas. Mesmo que alguns eventos incontroláveis destruíssem vários planetas, isso não causaria danos significativos. Tendo aprendido a linguagem dos deuses com Shin, Goten decidiu o local. Com o pensamento, 7 Super Dragon Balls voaram para fora de seu espaço de armazenamento e formaram um círculo ao redor do planeta, encaixando-se perfeitamente. 7 enormes Super Dragon Balls emitiram uma luz amarela, prontas para seu desejo. COMEFORTH, DRAGONOFTHEDS, ANDGANTMYISHPRETPS. Goten invocou o feitiço de invocação na língua dos deuses, como Whis havia feito antes para invocar Super Shenron. Instantaneamente, as 7 Super Dragon Balls amarelas brilhantes explodiram em uma luz dourada deslumbrante, envolvendo toda a galáxia ocidental em um brilho dourado. Alguns segundos depois, uma luz dourada disparou para o céu, transformando-se em um dragão enorme. O corpo inteiro de Super Shenron irradiou uma luz dourada, iluminando o vasto universo que havia passado por mudanças abaladoras de seu estado anterior. De pé diante do núcleo do Super Shenron, Goten sabia que estava dentro do corpo deste poderoso dragão. A voz incomparavelmente grossa do dragão soou: "A pessoa que me invocou, por favor, me diga seu desejo. Eu posso ajudá-lo a realizar qualquer desejo. Super Shenron, por favor, me conceda o poder de apagar de Zeno", Goten pediu sem hesitação. Se ele pudesse ganhar a habilidade de apagar de Zeno, ele não teria que temer mais Zeno e o grande sacerdote. Desculpe, mas o deus dragão Zalama-sama, que me criou, não tem essa habilidade. Não posso fazer esse desejo se tornar realidade. Por favor, mude para outro desejo, Super Shenron respondeu com vergonha. Se o deus dragão Zalama original tivesse esse tipo de poder, ele não teria sido selado facilmente por Zeno. Então, um desejo além do escopo da força do criador do Super Shenron era naturalmente impossível de realizar. Então, posso ganhar a habilidade de resistir à eliminação de Zeno? Goten perguntou, sabendo que tal desejo dificilmente se tornaria realidade. Ele não estava surpreso. Essa era a próxima melhor coisa e imediatamente falou novamente. Seria legal ganhar a habilidade de bloquear o poder de Zeno. Pelo menos no futuro, não haveria risco de ser eliminado a qualquer hora, em qualquer lugar. Desculpe, eu não posso fazer esse tipo de coisa, Super Shenron disse sem jeito, balançando a cabeça novamente. Ele não esperava que os desejos feitos pelo mortal na frente dele fossem tão perversos. Até mesmo Zalama, o criador do Super Shenron, nunca teve tal poder. Naturalmente, ele também não poderia concedê-lo. Você chama isso de ser capaz de conceder qualquer desejo? Parece que eu esperava muito de você, Super Shenron, Goten disse, um pouco sem palavras. Se esses desejos não pudessem ser realizados, então o papel de Super Shenron parecia um pouco pequeno. Ele também estava muito curioso sobre o porquê de em Dragon Ball Super Shenron ter sido capaz de reviver todos os 8 universos que Zeno destruiu após o torneio do poder. Por que ele não pode me dar a habilidade de resistir à eliminação de Zeno agora? Poderia ser que após o torneio do poder, o desejo de restaurar todos os universos apagados não foi cumprido por Super Shenron, mas por Zeno e o próprio grande sacerdote? Embora esse tipo de especulação tenha deixado Goten um pouco duvidoso, não era impossível. Embora o deus dragão Zalama fosse muito forte, ele definitivamente não tinha habilidade para competir com Zeno. Também não havia absolutamente nenhuma habilidade para restaurar o que Zeno havia apagado. Então, como as Super Dragon Balls foram criadas pelo deus dragão Zalama, elas naturalmente não tinham tal habilidade. Você deveria fazer outro pedido, a voz de Super Shenron soou novamente. Suas palavras eram pesadas, obviamente cheias de algum constrangimento. Desde seu nascimento ninguém jamais havia feito um pedido tão estranho. Fosse o Akaishin ou outros deuses, eles nunca pensaram em se rebelar contra Zeno. Os mortais de hoje pareciam ter grandes ambições, fazer um pedido para obter o poder de Zeno. Bem, se esse é o caso, então me ajude a desenvolver o potencial do meu corpo ao máximo. Desbloqueie completamente a restrição da linhagem em meu corpo, permitindo que eu me torne mais forte sem limites, disse Goten mudando seu desejo. Na verdade, ele inicialmente queria desejar a linhagem do anjo ou as habilidades que os anjos possuíam, mas ele percebeu que tal desejo era um pouco pequeno demais. Sua força ultrapassaria o nível dos anjos mais cedo ou mais tarde, e esse dia definitivamente não estava longe. Se ele fizesse esse desejo, não teria efeito algum depois que sua força ultrapassasse a de um anjo, e o limite superior de um anjo não era muito alto, pelo menos não mais alto que Zeno e o grande sacerdote. Portanto, ele decidiu desejar desenvolver todo o potencial em seu corpo e deixar sua linhagem crescer sem limites. Dessa forma, ele definitivamente poderia superar os anjos em pouco tempo. Ele poderia até se tornar um verdadeiro deus superior que poderia superar Zeno e o grande sacerdote algum dia.
Ok, eu posso ajudar você a realizar seu desejo. Super Shenron concordou imediatamente. Havia um suspiro óbvio de alívio em sua voz. Esse cara finalmente escolheu um desejo mais normal. Então, uma luz escarlate de repente brilhou em seus olhos. Ok, eu ajudei você a realizar seu desejo. Todo o seu potencial foi liberado, e o limite superior de sua linhagem também foi elevado ao extremo. Adeus, até a próxima, disse Super Shenron. Depois que sua voz caiu, seu corpo instantaneamente se transformou em 7 raios dourados de luz e então desapareceu, como se fugisse com pressa. Depois que Super Shenron desenvolveu seu potencial, Goten sentiu mudanças sutis em seu corpo. Era como se houvesse uma fonte extra em seu corpo. O poder era como água de nascente, constantemente emergindo de seu corpo. A cada minuto e a cada segundo, o poder estava constantemente ficando mais forte. Essa velocidade era obviamente muito mais rápida do que antes. Essa é a super linhagem depois que o potencial foi desenvolvido por Super Shenron? Parece que esse desejo não foi nada ruim. Provavelmente até melhor do que ganhar a habilidade de impedir o apagamento de Zeno. Goten disse a si mesmo alegremente, sentindo as mudanças em seu corpo e o crescimento contínuo de sua força. Ele não só havia desenvolvido completamente todo o potencial em seu corpo, mas o limite superior de sua linhagem também havia sido elevado ao extremo. Em outras palavras, suas conquistas futuras seriam definitivamente muito altas. Os Saiyajins sempre foram sem limites. E como lendário Super Saiyajin, não haveria limite. Depois de um tempo, o ambiente havia retornado completamente ao normal. As 7 Super Dragon Balls também desapareceram sem deixar rastros. Parece que é hora de ir para casa. Goten murmurou para si mesmo, olhando para o vasto universo ao seu redor. Então, em um instante, seu corpo brilhou e desapareceu da galáxia oeste. Quando ele reapareceu, ele já estava no Monte Paozu da Terra. Depois de bater na porta, ele viu Xixi e Videl cozinhando. Goten voltou. Xixi exclamou alegremente. É bem na hora do jantar, então se apresse e junte-se a nós. Videl moveu uma cadeira para ele pensativamente. Bem, obrigado. Goten assentiu rapidamente. Observando os dois ocupados na cozinha, ele sentiu uma rara sensação de paz. Talvez somente em casa ele pudesse esquecer o treinamento, esquecer oponentes poderosos e aproveitar essa sensação de segurança. Mãe, tenho boas notícias para você, disse Goten com um sorriso, olhando para a ocupada Xixi. Goku e Gohan tinham ressuscitado, e era hora de contar a Xixi as boas notícias. Afinal, ela sentia mais falta de Goku e Gohan do que de qualquer um. Ah, que boas notícias! Xixi perguntou casualmente. Você não vai me dizer que me trouxe outra nora de outro lugar de novo. Deixe-me dizer, eu já aceitei Videl, e não aceitarei outras. Hoje em dia, se não fosse por Videl, que sempre estava ao seu lado, a vida seria bem chata. Ela há muito tempo considerava Videl como sua nora. Ao ouvir isso, Videl corou instantaneamente. Goten olhou para Videl. Videl estava esperando há tanto tempo. Parecia que depois do torneio do poder, era a hora de dar a Videl uma resposta definitiva. Não era justo deixá-la esperando indefinidamente. Claro que não. Goten balançou a cabeça. Pai e Gohan foram revividos por Beerus. Agora eles estão treinando no planeta Beerus, e então participarão do torneio do poder realizado pelas potências por todo o multiverso. Depois que o torneio do poder terminar, voltaremos para casa juntos. Embora chamá-lo de pai parecesse um pouco desconfortável, Goten sabia que precisava dizer isso na frente de Xixi. Bang Dang. O corpo de Xixi congelou de repente, e o prato que ela estava lavando caiu no chão. Ela virou a cabeça e perguntou animadamente, sério? Isso é verdade, Goten? Seu pai e Gohan realmente ressuscitaram? Pelos últimos 8 anos, ela sonhou com a ressurreição de Goku e Gohan, mas eles sempre recusaram, então ela não pensou em usar as Dragon Balls para fazer um desejo de revivê-los. Ela não esperava que eles fossem revividos agora. A família deles poderia finalmente se reunir adequadamente. Sim, é verdade. Pai e Gohan realmente foram revividos. Goten disse. Em 2 dias e meio eu os trarei de volta para casa. Vendo a aparência feliz de Xixi, Goten também ficou muito feliz. Talvez ver Xixi feliz fosse a coisa que o deixava mais feliz. Bem, bom, muito bom. Os olhos animados de Xixi se encheram de lágrimas. Depois de 8 longos anos, sua família finalmente poderia se reunir. Capítulo 109. Depois dessa reunião, Xixi definitivamente não os impediria de treinar. Ela nunca mais queria se separar deles. Depois de um almoço simples juntos, Goten foi até a casa de Bulma para contar a Android 21 sobre sua participação no Torneio do Poder. Afinal, a força da Android 21 ainda era muito formidável. Comparada com aquelas de outros universos, ela era muito mais forte do que a maioria dos lutadores. Para esse tipo de competição, a Android 21 estava naturalmente ansiosa por isso. Ficar ociosa era chato, então era melhor esticar um pouco os músculos. Goten então casualmente informou Majin Buu sobre isso. Naturalmente Majin Buu não tinha objeções. Na verdade, ele não ousou ter nenhuma opinião. Afinal, foi Goten quem mostrou misericórdia, permitindo que ele sobrevivesse até agora. Caso contrário, ele teria sido morto há muito tempo. O dia passou rápido e a noite caiu. Goten e Videl sentaram-se no topo do Monte Paozu, admirando o luar. Goten, o torneio do poder que você mencionou é perigoso? Você poderia levar a mim e a tia Xixi com você para assistir? Videl falou primeiro. Na verdade, ela ainda estava muito preocupada com Goten.
A última vez que eles disputaram contra o sexto universo, parecia que não havia perigo. Mas aquele carinha chamado Zeno parecia deixar Beerus com muito medo, e esse torneio do poder era realizado por aquele pequeno. Isso a fez sentir subconscientemente que devia haver algum perigo. Não se preocupe, não há nada perigoso, Goten a tranquilizou. Minha força atual deve ser maior do que a dos outros participantes do universo. No entanto, a competição desta vez é diferente da última. Não são permitidos visitantes desta vez, então você e a mamãe provavelmente não poderão assistir à batalha. Goten virou a cabeça e sorriu. Não que ele estivesse confiante demais, mas os outros participantes do universo realmente não podiam representar nenhuma ameaça a ele, incluindo Jiren, que era o mais deslumbrante no torneio do poder. Está tudo bem, não importa se não formos, Videl sorriu. Contanto que você e todos possam voltar em segurança, é isso que mais queremos ver. Na verdade, ela pensava todos os dias que se estivesse com Goten, ela teria infinitas coisas para dizer. Mas agora que eles estavam realmente juntos, ela descobriu que as coisas que ela havia ensaiado inúmeras vezes em sua mente eram difíceis de falar agora. A propósito, que tal eu levá-lo para um passeio por outros planetas depois que esse torneio de poder acabar? Goten de repente virou a cabeça, com um sorriso no rosto. Depois de tanto tempo, a persistência de Videl valeu a pena. Ela ajudou a cuidar de sua mãe no Monte Paozu todos os dias. Goten não era uma pessoa sem coração, e ele sabia que Videl, com sua boa aparência e riqueza, era sincera em persegui-lo. Ela deixou de lado seu estilo de vida para ficar em um lugar como Monte Paozu, o que foi o suficiente para provar sua intenção. Então, Goten já havia pensado em levar Videl para viajar para outros lugares depois do torneio. Também seria uma maneira de relaxar. Afinal, com o treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica, ele não tinha um bom descanso por 10 anos. Sério? Videl ficou muito feliz. Ela perguntou rapidamente, então isso é um encontro? Estava claro que ela estava muito feliz no momento. Inesperadamente, Goten diria tais palavras de repente. Ela foi realmente pega de surpresa, mas bastante animada. Isso também significava que Goten parecia estar aceitando a conta. Goten assentiu com um sorriso. Embora sua idade atual mais o tempo na Câmara do Tempo Hiperbólica fosse em torno de 19 anos mais ou menos, ele era um adulto crescido em sua vida anterior. Então, mesmo que fosse sobre se apaixonar, era compreensível. Ai, isso é ótimo. Videl mostrou um gesto triunfante. Sua persistência finalmente não foi em vão. Os dois conversaram por mais 1 hora. A essa altura, todo o pico da montanha estava completamente envolto em escuridão. Goten, vamos voltar. Se você ficar um pouco mais, a tia Xixi provavelmente vai se preocupar, sugeriu Videl. Estava tão escuro que nada podia ser visto. Ok, vamos voltar então. Goten assentiu. Os dois então voltaram para casa. Xixi, como esposa, notou que Videl estava bem feliz. Isso mostrou que depois dessa viagem, o relacionamento entre ela e Goten obviamente havia melhorado ainda mais. Neste momento no Reino Akaishin do Sexto Universo, Champa havia reunido todos os competidores do Sexto Universo. Todos os participantes que competiram com o Sétimo Universo da última vez foram listados aqui. Além disso, havia Botamo, Mageta, 2 Namikian, Saunel e Pilina, e Doutora Rota. Ei, pessoal, como está indo o treinamento de vocês? A força de vocês melhorou? Dessa vez a competição entre todos os universos será muito difícil, principalmente contra o Sétimo Universo. Vai ser muito difícil derrotá-los, Champa perguntou a todos seriamente. Embora ele subconscientemente sentisse que o Sexto Universo não tinha chance alguma de vencer, ele tinha que manter alguma esperança. Afinal, seu participante mais poderoso, Hit, não poderia se igualar a Goten, e os 5 novos caras estavam lá apenas para completar os números. Mas ainda assim, ele precisava se apegar a algumas ilusões e esperanças para a vida. E se essas esperanças se tornassem realidade? Não se preocupe, Champa-sama, nós já dominamos uma transformação de um nível mais alto que Super Saiyajin. Desta vez, nós definitivamente podemos derrotar aqueles caras do Sétimo Universo com facilidade. Quanto aos mortais em outros universos, eles não têm chance. Caulifla deu um passo à frente com grande confiança. Desde que a última partida com o Sétimo Universo terminou, depois que a chamada Zeno Expo realizou uma partida de exibição de todo o universo, eles foram levados ao Reino Akaishin do Sexto Universo por Champa. Eles treinaram por um longo tempo em um espaço bastante mágico. Com seu talento e trabalho duro, eles alcançaram o nível de Super Saiyajin. Agora ela e Cabba alcançaram o Super Saiyajin 2, que era mais poderoso que o Super Saiyajin. Quanto a Kali, ela era ainda mais incrível. Ela agora conseguia manter sua consciência completamente enquanto se transformava em Super Saiyajin, e sua força era mais forte do que a de ambos juntos. Mesmo que ela e Cabba unissem forças, eles não seriam capazes de derrotar Kali. Isso era o suficiente para provar a força do Sexto Universo deles. Além disso, depois de um longo período de treinamento, a força de Hit havia atingido seu pico. Se houvesse outra partida contra o Sétimo Universo agora, eles tinham 98% de confiança de vencer. Os 2% restantes eram porque ela não queria soar arrogante. Ei, seu bastardo arrogante! Toda vez que você diz isso com tanta confiança, o final é sempre embaraçoso e miserável. Você acha que só sua força melhorou? Deixe-me dizer a verdade, quando fui ao Templo de Zeno dessa vez, Goten do Sétimo Universo já havia lutado com Akaishin. Champa imediatamente xingou Caulifla em voz alta. Essa bastarda estava tão confiante da última vez.
No entanto, ela não durou nem um segundo na arena e foi eliminada diretamente. Agora ela estava confiante de novo, o que deu uma baita dor de cabeça para Champa. Às vezes, orgulho e arrogância eram mais aterrorizantes do que oponentes poderosos. Ah, esse Goten é tão poderoso que pode lutar contra o Akaishin? Então como terminou? O Akaishin venceu, ou o Goten venceu? Caulifla perguntou curiosamente, olhando para Champa. Desta vez até Hit, o assassino sempre indiferente, olhou para Champa. Ele também estava muito curioso sobre a força de Goten e queria saber o quanto aquele cara tinha crescido. Entre todos os participantes do Torneio do Poder, apenas Goten o interessava. Então agora ele queria saber o quão bom Goten era. Ei, pergunte menos quando não deveria. Você só precisa saber que Goten é muito poderoso agora. Champa franziu a testa, sem vontade de contar a eles os resultados anteriores. Foi uma grande humilhação para ele. O majestoso Akaishin foi derrotado por aquele cara de uma só vez. Você ainda precisa perguntar sobre esse assunto? Você pode dizer pela cara de Champa-sama. Dessa vez, os Akaishin dos universos estavam bem miseráveis. Todos eles foram derrotados por Goten. E foi um eufemismo de derrota. Vados respondeu com um sorriso. Fazer Champa perder a cara era algo que ela gostava. Ah, isso é verdade? Que Goten do 7º universo derrotou o Akaishin sozinho. E ele derrotou todos os Akaishin em cada universo? Você está brincando, certo? Após ouvir as palavras de Vados, o rosto de Caulifla mostrou um olhar de surpresa. Ela ficou muito séria. Todos sabiam o quão poderoso um Akaishin era. Para lidar com existências como eles, um Akaishin poderia fazer isso com um dedo. E Goten poderia realmente derrotar Akaishin, e até mesmo derrotar Akaishin de todos os universos. Isso mostrou que o garoto tinha força inúmeras vezes mais forte do que eles. Ele provavelmente poderia derrotá-los com apenas um sopro, o que era muito exagerado. Eles eram mortais e saiyajins. Por que a diferença de força era tão exagerada? Existe uma coisa dessas. Aquele cara, Goten, sua força foi elevada a um nível tão exagerado. Parece que mesmo se a habilidade de salto temporal for elevada a 1 segundo, é absolutamente impossível derrotá-lo. No entanto, espero que esse truque possa causar dano a ele. Hit pensou em choque. Ele nunca admirou ninguém em sua vida, mas Goten do 7º universo, ele realmente admirava do fundo do seu coração. Um ser mortal com poder além de um Akaishin era algo que ele sempre desejou. É muito forte. Um Saiyajin do 7º universo pode realmente atingir esse nível? Inacreditável. Cabba, parado ao lado, estava completamente pasmo. Ele pensou que depois de romper o limite do Super Saiyajin e atingir o Super Saiyajin 2, eles já eram muito poderosos. Pelo menos eles não deveriam ser mais fracos que Trunks. E se eles unissem forças, talvez Goten não fosse problema. Mas agora parecia que seus pensamentos eram um pouco ingênuos demais. Não fiquem tão nervosos, pessoal. Vados disse em um tom relaxado. Embora Goten do 7º universo seja realmente forte, não é impossível para nós vencermos. Todos esqueceram o truque que Kaishin-sama ensinou a vocês da última vez? Essas palavras aliviaram o choque extremo em seus rostos. Vados mencionou a verdadeira força de Goten para evitar que Caulifla e os outros fossem excessivamente confiantes. Autoconfiança excessiva poderia levar à eliminação deles. No entanto, ela também não queria que eles perdessem o espírito de luta. Se isso acontecesse, eles não precisariam participar deste torneio de poder. Você quer dizer, a coisa da fusão que o Kaishin-sama nos contou? Caulifla perguntou. Essa abordagem pode realmente derrotar Goten? Kaishin Fuwa realmente mencionou que os brincos Kaishin poderiam ser usados para a fusão. Após a fusão, um guerreiro poderoso e quase invencível nasceria. Mas eles nunca tentaram, então não sabiam se um lutador de fusão poderia realmente explodir com uma força tão forte quanto Kaishin disse. Não tenho certeza se você pode derrotar Goten, no entanto. Vados respondeu. Mas o que é certo é que a fusão realmente dará à luz um super guerreiro sem precedentes. Ainda há tempo antes do torneio do poder começar. Você pode usar esse período para melhorar sua própria força. A fusão o tornará ainda mais forte. Todos concordaram imediatamente. Especialmente Hit, que mal podia esperar para entrar no espaço onde treinou antes e completar seu truque final depois de ouvir sobre a força de Goten. Neste momento no 11º universo, Kaishin Kai trouxe Toppo para o reino de Akaishin. Jiren ainda está dizendo não? Belmont perguntou com uma expressão sombria, sem olhar para Toppo e Kai. Algumas horas atrás, ele havia enviado Toppo e Kai para contar a Jiren sobre o torneio entre universos e pedir que ele se juntasse à disputa. Mas agora apenas os dois estavam de volta, o que obviamente significava que Jiren recusou. Jiren era a única esperança para o 11º universo vencer a vitória final deste torneio de poder. Se ele não participasse, eles não teriam nenhuma esperança para o 11º universo. Sim, Belmont-sama. Jiren disse que não está interessado em coisas assim. Há muito mal no universo esperando que ele elimine, então ele não tem tempo para participar, disse Toppo respeitosamente. Apesar de passar 3 horas inteiras tentando persuadir Jiren, ele não se comoveu nem um pouco. No final, eles não tiveram escolha a não ser desistir. Droga! Você não disse a Jiren que se perdermos o torneio do poder, o universo inteiro será eliminado? Belmont falou em um tom muito solene. Embora esse resultado fosse esperado, Jiren era realmente muito teimoso. Se eles perdessem o torneio, o universo inteiro desapareceria. Ele não sabia da seriedade desse assunto?
Se o universo inteiro desaparecesse, qual era o sentido dele guardá-lo? Nós fizemos. Topo continuou. Mas Jiren disse que se o universo for realmente destruído, esse é o seu destino. E se ele participar, isso também fará com que outros universos sejam apagados. Então ele não participará desse tipo de competição. Topo sabia que Jiren poderia dizer não, mas ele estava mais ciente de que se Jiren não participasse desta competição, ninguém seria capaz de parar Goten. Jiren sempre foi um verdadeiro lutador pela justiça. Parece que ele leva a sobrevivência do universo muito levianamente. Ele não participará, o que pode fazer com que o 11º universo seja eliminado. No entanto, ainda tem uma maneira de fazê-lo participar. Em seu coração, há algo mais importante do que o universo. Um olhar extremamente sinistro de repente brilhou nos olhos de Belmod enquanto ele falava em um tom frio. Capítulo 110. Neste ponto Belmod foi muito claro. Jiren, neste torneio, eu farei você participar. A luz fria nos olhos de Belmod continuou surgindo. Mesmo que Jiren não se importasse com a vida e a morte deste universo, ele deveria se importar com seu mestre e se ele poderia ser ressuscitado. Ele deveria querer saber quem era seu mestre e quem o matou. Esta era a fraqueza de Jiren, e enquanto ele entendesse este assunto, não seria uma tarefa fácil para Jiren recusar. Belmod-sama, não sei se devo dizer algo ou não. Topo perguntou timidamente de lado. Só me diga se você tem algo a dizer. Belmod respondeu. As coisas tinham chegado a esse ponto. Havia algo mais que não deveria ser dito? Isso mesmo, Belmod-sama. Topo começou. Você já pensou que mesmo se você fizer Jiren participar deste torneio, nós podemos não vencer? Você viu a força de Goten no 7º universo. Embora eu sempre tenha acreditado na força de Jiren, agora não tenho 100% de certeza de que ele pode derrotar Goten. Topo falou muito sério. Se alguém tivesse lhe dito isso antes, ele nunca teria acreditado. Porque Jiren, em sua mente, era uma existência não diferente de um Akaishin. Em termos de poder de combate sozinho, Jiren não era mais fraco que um Akaishin. Mas desde que viu a força de Goten no 7º universo ontem, ele mudou sua atitude arrogante anterior. Agora ele sentia que mesmo se Jiren participasse, ele poderia não vencer. Porque aquele cara Goten era muito poderoso. Você está absolutamente certo, Belmod assentiu seriamente. Embora a força de Jiren seja muito forte, ela não pode ser comparada a um Akaishin. Mas aquele Goten já possui força além do nosso Akaishin. Então, mesmo que Jiren participe da competição, é impossível derrotar aquele garoto. Belmod naturalmente pensou sobre isso antes, mas já havia criado uma contramedida que exigia a ajuda de um Kaishin. Ele estava confiante de que poderia resolver o problema de Jiren. Enquanto isso, exceto pelo 7º, 6º e 11º universos, os outros 5 universos participantes também estavam intensamente procurando por participantes. No entanto, ao procurar por participantes, seus corações já estavam meio frios. Eles não tinham prestado muita atenção à força abrangente dos mortais em seus universos, mas agora, eles perceberam que seus universos eram tão fracos. Foi estimado que seus participantes não seriam o suficiente para Goten esmagarem uma bola, mas não havia outra maneira. Mesmo que não pudessem derrotar Goten, eles tinham que participar, porque participar lhes dava um vislumbre de esperança. Se não o fizessem, eles definitivamente enfrentariam um beco sem saída. O dia passou rapidamente enquanto todos os universos procuravam seus participantes. Neste momento no 7º universo, Goten havia retornado ao reino Akaishin. Goku e Vegeta, após um dia de treinamento, já haviam saído daquele lugar mágico. Parece que todos estão quase prontos. Whis disse, olhando para a multidão. Nesse caso, vou começar a contatar Dai Shinkansama agora. Agora eles tinham exatamente 10 participantes em seu universo, e suas respectivas forças tinham se tornado mais fortes. Não deveria haver problemas em lidar com este torneio de poder. Contanto que não houvesse grandes acidentes, Goten poderia varrer a audiência sozinho. Bem, vamos começar. Beerus assentiu e disse para Whis. Então ele olhou para Goten e disse, Goten, embora eu saiba que sua força é ultrajante, também existem mortais poderosos em outros universos. Então não leve isso de ânimo leve. Se perdermos dessa vez, todo o nosso 7º universo será completamente destruído por Zeno-sama. Eu não acho que alguém queira que isso aconteça. O tom de Beerus era muito sério. Como um Akaishin que viveu por centenas de milhões de anos, ele não queria ser apagado assim. E ele ainda não tinha terminado de provar a comida da Terra. Além disso, depois de vencer o jogo, havia outra chance de fazer um pedido com Super Shenron. Talvez ele pudesse aproveitar essa oportunidade para ressuscitar seu irmão Champa. Embora eles brigassem muito, o tipo de afeição familiar onde o sangue é mais espesso que a água nunca mudaria. Relaxa, Beerus, Goten disse confiantemente. De fato, há oponentes fortes em outros universos, mas não acho que eles sejam qualificados para serem meus oponentes. As palavras de Goten foram um pouco arrogantes, mas ele tinha capital para tal arrogância. Mesmo que seus oponentes fossem os Akaishin dos 12 universos, não seria fácil derrotá-lo. Mesmo que seus oponentes fossem anjos, ele ainda tinha força para lutar contra eles. Ok, estou aliviado em ouvir que você está tão confiante, Beerus disse com um sorriso. Então ele assentiu para Whis, sinalizando que o time agora poderia ir para o Reino Nulo. Sim, Whis assentiu imediatamente. Então ele pegou seu cajado e começou a contatar o grande sacerdote. Momentos depois, houve uma chamada de voz com o grande sacerdote. Dai Shinkansama, nosso 7º universo está pronto, e podemos ir para o Reino Nulo. Whis disse para a bola de cristal no cajado.
Certo, vou buscá-lo imediatamente, soou a voz do grande sacerdote. Em um momento, os participantes do sétimo universo foram cercados por uma energia brilhante. No segundo seguinte, eles desapareceram do reino Akaishin. Quando eles apareceram novamente, eles tinham alcançado o reino nulo. Esta era uma arena enorme com uma largura de vários milhares de pés sob seus pés. No centro da arena havia um alto pilar de pedra, uniformemente dividido em cores diferentes. Isto era para medir o tempo. O torneio do poder durou um total de 100 taques, que são 48 minutos. Quando o enorme pilar de pedra estava completamente dentro do chão, significava que o torneio do poder havia acabado. Todos olharam ao redor, e o primeiro a chegar foi o seu sétimo universo. Este é o reino do nada? Kuririn e Trunks deram uma olhada ao redor. Estava completamente escuro, exceto pela enorme bola de luz semelhante ao sol diretamente acima do anel. Este lugar seria completamente escuro sem aquela luz. Ao redor da arena havia alguns auditórios, aparentemente para os Akaishin, Kaishin e Angels de seus respectivos universos assistirem ao jogo. O mesmo que Dragon Ball Super. Goten pensou consigo mesmo. Neste momento, Zeno e o grande sacerdote estavam bem ali no leste das arquibancadas da audiência. O grande sacerdote caminhou até a borda do auditório, olhando para todos do sétimo universo no ringue. Ele os cumprimentou calorosamente, participantes do sétimo universo, bem-vindos. Espero que vocês possam trazer uma batalha maravilhosa a seguir. No entanto, os outros participantes do universo ainda não chegaram, então por favor, esperem um pouco. Sim, Daishinkan-sama, todos assentiram imediatamente e concordaram respeitosamente. BZZZ. Neste momento, acompanhado por um brilhante raio de luz e pelo som de algo rompendo o ar, o sexto universo também chegou. Ei Beerus, eu não esperava que você viesse aqui tão cedo. O quê? Você está tão impaciente para perder para o nosso sexto universo e ser apagado por Zeno-sama? Assim que se encontraram, o sempre pão-duro Champa não conseguiu evitar de brincar. Embora ele soubesse que o sexto universo simplesmente não tinha a habilidade de competir com o sétimo universo, ele só podia falar mal dele agora. Porque uma vez que o torneio começasse, o sexto universo deles poderia ser completamente destruído. HMPH. Esse maldito gordo. Beerus não respondeu, mas franziu a testa e disse em voz baixa. Ele sabia que Champa estava apenas brincando antes de encontrar seu fim. Mas quanto mais isso acontecia, mais desconfortável ele se sentia. Afinal, pensando de forma indireta, ele iria matá-lo com as próprias mãos. Neste momento, Caulifla, uma Saiyajin do sexto universo, caminhou em direção a Goten e os outros passo a passo. Havia um sorriso muito confiante no canto de sua boca. Ela parou em frente ao sétimo universo e olhou para Goten. Ei, ouvi dizer que sua força melhorou muito, e você pode realmente derrotar um Akaishin, certo? Hehe, você é realmente incrível, para ser honesto, eu te admiro muito. Mas na próxima partida não terei misericórdia de você. Seu tom confiante e arrogante faria qualquer um que não conhecesse sua força pensar que ela era invencível. Parece que a última lição que Trunks te ensinou não foi profunda o suficiente. Na verdade, fez você ter uma ideia tão maluca. Tenho que dizer que seu pensamento atual é realmente muito perigoso. Goten levantou um sorriso sem graça no canto da boca e então disse levemente. Ele não entendia por que a boca dessa garota era tão suja. Ela sabia que a força dele era maior que a de um Akaishin, mas ela ainda era tão arrogante. Parecia que ela tinha recebido as notícias da Zeno Expo de Champa. HMPH. Eu fui descuidada da última vez. Mas você ainda acha que eu sou a mesma Caulifla de alguns meses atrás? Então você está totalmente errada. Depois de meses de treinamento, minha força passou por mudanças tremendas. Claro, incluindo meus companheiros de equipe. Então, desta vez, não importa o que aconteça, nós derrotaremos seu sétimo universo e não seremos humilhadas. Caulifla apontou para a ponta do nariz com o polegar e disse arrogantemente. Ei, Goten Trunks, quem diabos é essa mulher tagarela? Que arrogante e ignorante. Esse nível de detestável não é mais fraco que Kakarot? Vegeta perguntou, olhando para a arrogante Caulifla na frente dele. Nos últimos anos, houve muitos caras arrogantes no outro mundo, mas todos caíram sob seu punho. Ele não tinha absolutamente nenhuma exceção para essa mulher tagarela na frente dele. Do que você está falando, Vegeta? A personalidade arrogante dessa garota é exatamente a mesma que a sua. Honestamente, ela poderia ser sua meia-irmã ou algo assim? Goku disse imediatamente, tentando fazer um ponto. Obviamente, o caráter da mulher na frente deles era mais parecido com Vegeta. Ambos eram tão arrogantes e ignorantes. Ao ouvir isso, Vegeta imediatamente ficou furioso. Se não fosse pelo fato de que ele tinha que lidar com outros participantes do universo juntos, ele realmente queria dar uma lição em Goku. Pai, o nome dela é Caulifla, e ela é uma Saiyajin do sexto universo. Na disputa contra o sexto universo um mês atrás, eu lutei com ela, e sua força era muito fraca. Eles não conseguiam nem se transformar em Super Saiyajin. Agora eu posso sentir que sua força melhorou um pouco, mas ela ainda é muito fraca, Trunks imediatamente respondeu respeitosamente. Embora a força de Caulifla pudesse ter melhorado, ainda era impossível compará-la com a deles. Os Saiyajins do sexto universo, Vegeta disse levemente, um sorriso no canto da boca. Se for Saiyajin, faria sentido ser tão arrogante. A maioria dos Saiyajins era assim, muito arrogante e muito ignorante. Então isso fazia sentido. HMPH. É você de novo. Você perdeu tão rápido da última vez que eu nem tive a chance de te dar uma lição.
Desta vez, eu definitivamente vou te dar uma lição. Android 21 deu um passo à frente e olhou para Caulifla com um sorriso encantador. Quando ela participou da última disputa contra o sexto universo, ela realmente queria dar uma lição nessa mulher arrogante e ignorante. Mas Trunks derrotou Caulifla facilmente, então ela não teve chance de fazer um movimento. Dessa vez a chance tinha chegado. Droga! Pare de se deixar levar aqui. Você quer me derrotar apenas com seu poder fraco? Pare de sonhar, Caulifla disse com um olhar de desdém. Aos seus olhos, os únicos poderosos no sétimo universo eram os Saiyajins. Esta linda mulher na frente dela era apenas um vaso. Todos no sexto universo viram Caulifla provocando o sétimo universo, e suas expressões mudaram um pouco. Essa mulher era realmente preocupante. Obviamente fraca, mas ela gostava de provocar os outros. Caulifla, apresse-se e volte, ou eu vou te destruir agora mesmo, Champa disse imediatamente a Caulifla. A arrogância e ignorância dessa bastarda eram realmente problemáticas. Ela não tinha força nenhuma, mas sempre gostava de dizer algumas palavras arrogantes. Não era sensato provocar o sétimo universo agora, especialmente aqueles que queriam participar da competição. Era muito provável que ela fosse derrotada na hora. HMPH, Goten e aquele Trunks, esperem por mim. Eu definitivamente vou acabar com vocês todos no chão mais tarde. Depois que Caulifla terminou de falar besteira, ela retornou ao sexto universo. Embora ela não fosse forte o suficiente para derrotar Goten e Trunks, ela agora tinha uma arma secreta. Enquanto ela e Kali se fundissem, seu poder seria inimaginável. Ela sentiu que enquanto se fundisse com Kali, ela teria força para derrotar a Caixin. Mulher ignorante Beerus fez uma careta, sem se importar em prestar atenção em uma mulher tão pequena e sem cérebro. Agite, agite, agite. Neste momento, outros universos apareceram um após o outro. Segundo universo, terceiro universo, quarto universo, nono universo, décimo universo. Mas depois que cada universo apareceu, todos voltaram sua atenção para o sétimo universo, revelando um medo profundo, que Goten realmente tinha chegado ao torneio. Parecia 100% impossível vencer a vitória final desta competição. Eles só esperavam durar um pouco mais. Agite! Com o som final de rompimento do ar, o 11º universo também apareceu. No momento em que eles apareceram, Goten imediatamente voltou sua atenção para o 11º universo. De pé na posição de frente estava naturalmente o lutador mais poderoso do 11º universo, Jiren Grey. Em ambos os lados dele estavam Toppo e Dispo. A participação de Jiren nessa luta era esperada por Goten, então não houve surpresa ali. Mas no momento em que ele viu Jiren, sua expressão mudou instantaneamente. Porque o Jiren na frente dele era completamente diferente do Jiren em Dragon Ball Super. Primeiro, ele usou 2 brincos verde esmeralda nas orelhas. Esses brincos eram os mesmos usados por Zamasu e outros naquela época. Eram os brincos Potara de Caixin.